E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley. Eu sou o Roger. Não, o Wesley o quê? Oi, Gucci. Ah, e o Roger, direto de Osasco, e aí? Precisa falar toda hora? Beleza? A gente tava aqui em São Paulo, passando aqui pela rua, perto do... que é Vila Mascote aqui, né, Fábio? A gente achou aqui uma porta de incêndio, chutou, achou esse lugar aqui reservadinho e convidar todo mundo aí pra um papinho aqui, ó, de escada, reservado, pode ser? É nosso, tudo nosso. É? E quem que é o convidado de hoje? Nosso convidado hoje, o Eberson Santiago, ilustrador e tudo mais. Uma salva de palmas. Direto de Portugal. Primeira salva de palmas do programa. É isso aí, não teve ainda. É que não veio alguém que merecia. Oferecimento Excelente. de quem, Roger? Mentira. Oferecimento da Proibida Puro Malte. Sirva o convidado. Nova receita, nova embalagem, ainda mais saborosa. Eu vou servir nosso convidado aqui com a Proibida Puro Malte. Espero que ele aprecie Boa. com moderação, Então vou uma embora. vez que esse produto é destinado a maiores de 18. Tem mais de 18 já, né? Já tive 18. Já teve 18 mole? Esse me conhece. Um brinde aí, ó. É isso aí. Ah, um brinde, um brinde. Então, brinde. Obrigado, Proibida. 18 fora a pele. Mas é isso aí. Coloca mais pra 18 o programa também, pô. É, também isso É aí. verdade, esse aqui não vamos conseguir Não fazer vamos, os é, Paranauê é. lá, porque vai... É, vamos lá. Bom, deixa eu falar. Conheço o Eberson, acho que já faz mais de uns 10, 12, uns 15 anos já, acho que quase, Por hein? aí, por aí. Caramba, cara. Como passa? Você ficou 4 anos em Portugal, você falou. Os últimos 4 anos. Uma Copa. É. Caramba, então... De Copa em Copa. Caramba. Ô, Eberson, fazendo as contas aqui, igual quando do episódio anterior que vi a Nath também, né? Ah. Eu falando, nossa, acho que eu te conheço há uns 5, 6 anos, 10. É, Então, tipo, velhinho. exatamente isso, velhinho. É isso aí. Você acha que... mas tem um lance também da pandemia que a gente achou que passou 2 meses. Foi 2 anos e pouco, né? Virou 3, né? Porque sua cabeça tá... Tem tô adaptação ainda, né? Tá querendo passar um pano pra você tá velho, né? Não, mas eu tô velho mesmo. Da hora. Mas e você quer falar alguma coisa? Eu ia te perguntar, eu andei pesquisando, eu vi, você não nasceu em Pelotas, né? Não. A gente também não, a gente nasceu tudo inteiro, né? Eu tô falando que vai Não, ser mas uma segue, dá competição aqui. sequência. Vai ser uma competição aqui. Não, mas você nasceu aonde? Vamos começar o papo do... Não, vai, vamos Só é o começar, sério. espírito do Arley Diga que tá seu... aqui É ainda. o espírito do Arley, um abraço, É. Arley. O Arley lançando show, hein? Eu conheci o Arley pelo Eberson. É? É verdade, né? É? Ele queria fazer... No encontro dos nomes estranhos, o Arley, o Eberson, o Wesley. A gente tem um grupo do www. Excelente. E o Arley lançando novo espetáculo aí, né? Vai lançando, acho que vai agora dia 4 de abril, vai estrear terça-feira. Não lembro o lugar, mas tá todo mundo E nem o convidado. nome do show, mas tá todo mundo convidado. Eu E falei ele tem com uma ele. banda de apoio, né, agora. Tem. Toca com ele no show. Ah, é? Coldplay chama, né? Ah, é. É verdade. Abriram o show dele, né? Abriu. Esse show Abriu o novo o showzinho Coldplay dele, abriu. é. É o cara mais aleatório do Do mundo, mundo, é o Arley, né, velho? Gente boníssima. Pra quem não cara. sabe, o Arley ele é ventríloco, ele é ator e... Professor de inglês? Professor de... Intérprete. Mas o cara, ele faz os... Tudo bem, ok, essa profissão, mas ele se... Pô, ele abriu um show do Alice in Chains, ele contou aqui, né? Contou aqui. Procura o episódio dele aqui que vale a pena. Mas você sabe ouvir. que ele só abriu do Coldplay porque ele contou aqui, né? Ah, foi? Lógico, Uhum. pô. Ele contou... Ah, nos outros podcasts contou lá atrás. Ah. O nosso é recente. Ele é tudo isso e agora também é ex-calvo, né? É verdade. O Arley é impossível conversar com ele, cara. Cada 2 minutos ele solta um A gente trocadilho. tentou, né? cara. E imagina que tem isso vezes 100 em podcast, que ele É. é o cara que mais participou disparado. Tá no Guinness. O Arley é gente boa. Um Mas- abraço, Arley. Mas então, posso retomar, gente? Ah, Vai. fica à vontade então aí, tá o bom. podcast é seu também. Vai, Tá bom. presente. E é um grande artista. Obrigado. Ah, Não, o Arley. O Arley. Mas agora vamos falar dele. Vamos. Não, sério. Aí ele... É verdade, eu tô falando do Arley. Ele já fez bastante ilustração pra Rolling Stones, não era? Rolling Stone. O jornal era a Folha de São Folha Paulo. de São Paulo também, livro didático, Revista Veja. revista Veja, então ele tem um currículo extenso. Tava também agora com acho que 2 aulas na Doméstica, né? Que é o Tem 2 cursos meus lá. no site de ensino. É. Ele é voltado pra arte mesmo só, não é? É uma plataforma de curso online que tem... boa parte é arte. Boa parte, arte em geral. As mídias, né? Assim. Artes gráficas, né? Mas tem coisa lá de som também.
de gravação, tem coisa de podcast, também alguma coisa artística nesse sentido de som também. Tem coisa pra aprender a fazer podcast? Tem. Eu recomendo pra Vamos lá atrás, cara. Tem um monte de gente aí também que precisa. Uns podcasts grandes aí. Lá de comunicação, né? É uma plataforma bem de alguma coisa de relacionada à comunicação, né? E eu gosto muito da Doméstica porque são cursos baratos, cara. É. E com uma qualidade boa. Eu também adoro, eu pesquiso direto essa Doméstica. categoria no Xvideos. Boa, recomendo. Tô falando que né, o cara traz um autor de livro infantil, traz uma cerveja e traz esse cara aqui, ó. Tô conhecendo hoje, tá? Puxa aí. Bora. Agora fiquei até sem jeito. Não, eu queria que você falasse do onde você nasceu, o início, tudo lá, até chegar lá na Quanta, tudo. Porque a Quanta, quem não sabe, é uma escola de arte aqui de São Paulo, bem conhecida. E o Eberson também estava lá desde o começo. Você chegou a ser trabalhar na Gibiteca de lá, não foi? Eu fui o aluno do 006, cara. E é uma escola de artes de São Paulo. Chama Quanta Academia de Artes. Hoje em dia, né? Ela já se chamou Fábrica de Quadrinhos. Fábrica de Quadrinhos, um dos donos tem um podcast, não tem? Exatamente. Rogério Vilela. Tem um nome lindo, por sinal, também. Podia convidar a gente pra ir lá ou a gente ter a honra dele vir aqui, né? Pô, trabalhei bastante com ele, trabalhei com ele. Pô, ele me ensinou a pintar, cara. Foi ele que me ensinou a pintar, a trabalhar com cor. Foi o Vilela. Que legal. E aí, mas bom, vamos lá. Você perguntou, vou responder. Nasci em São Bernardo do Campo. Grande ABC, companheiro. Que quando você saiu de lá, é só ABC agora? Agora ficou. Tinha um projeto de lei que era ABCW. Que ia virar. Mas eu nasci lá em São Bernardo, mas fui criado em Mauá. Caramba, hein? Você também uns rolês aleatórios total. Não, é perto, é perto. Mas ele tá lá, depois foi pro Mogi, depois pra Portugal, depois tudo perto, fora Portugal. Você tem certeza. Pior seria longe se fosse Osasco, mas o resto tá ele perto. que falou e ele que mora. Não, é que falaram que eu ia longe, entendeu? Então você veio pra cá, né? Saiu de... Na verdade, eu tô longe, aqui é perto, né? É relativo. Eu dei aula no Acre também, pô, então... Você tá zoando. Também. Bom, então vamos contando cronologicamente. Vamos. Então, nasci em São Bernardo no Campo, 1983. Opa, é nóis. Bela safra, hein? Rua de terra, não tinha asfalto, não tinha nada, pô. E, gostava de desenho. Para levar para onde chegamos aqui, que você estava perguntando, acho que é isso, né? Sempre gostei de desenho e tem relatos da minha tia, assim, que eu gostava de revista, ficar olhando revista desde bebezinho, assim. E era o iPad da época, assim, né? Sim. Na época que revista? Média? Não, revista. Revista. Geral. Deveria ter de tudo. Catálogo da Avon, essas coisas. Aquele da Hermes, né? E aí eu gostava daquilo. Sempre gostei de desenho. E no bairro onde eu morava, bairro pequeno mesmo, tinha uma banca de jornal. E ali, ficava a semana inteira ali na banca, cara. Porque tinha um negócio, hoje em dia bem raro, mas deve ter em algum lugar ainda, que você trocava os quadrinhos, você lembra? Você comprava, você lia, você ia lá e trocava. Então tinha uma caixa. Uma feira do rolo, mas e era muito. Funcionava como uma biblioteca, né, cara? Que você ia trocando, você não precisava comprar para ir. Tinha galera que lia bastante. Turma da Mônica e muito Disney. Era muito o Peninha, esses personagens assim que eu adorava, bicho. Pato Donald e tal. Então trabalhava nessa banca, não. Eu frequentava essa banca, eu ficava lá o tempo inteiro, assim, molequinho, ficava lá, fiquei amigo do dono. E esse cara me ajudou muito, assim, porque... E aí eu falava pra ele, deixa eu trabalhar aí. E aí eu falei, fica aí, moleque, eu vou mijar lá, cuida da banca aí. Aí comecei a ficar, vou no banco lá agora, depositar, fica aí. Aí eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar na banca. Você catar um moleque de 11 anos e deixar ele tomando conta da banca de jornal, com todos os quadrinhos e revistas que você pudesse ler de graça, eu pagaria pra trabalhar lá, entendeu? E aí eu fiquei maluco com o que eu lia, assim, sabe? Aí tinha uma revista chamada Revista Heavy Metal, que era uma revista que publicava uns quadrinhos europeus, assim. Sim. Porque até então, na minha cabeça, era só infantil, né? Maurício de Souza, Disney e super-herói, né? E eu nunca fui muito fã, assim, de quadrinhos de super-herói. Quando eu conheci a Heavy Metal, eu falei, caramba, bicho, pode desenhar desse jeito? Não é torto, não é errado?
Eu lembro muito de um desenhista chamado Michelangelo Prado. Porque, meu, tortaço assim o desenho. Eu falei, caramba, pode? E a temática de histórias bem diferentes, assim, sabe? Coisas do cotidiano. Tinha muita coisa de ficção científica também, mas histórias, principalmente esse cara, Michelangelo Prado. Eu me identifiquei mais. Mas quantos anos você tinha? 11? Nossa, e você já era uma pegada mais autoral mesmo, né? Eu me identifiquei ali quando eu conheci. É louco, né? Porque você não... Não, com 11 anos você tá no comercialzão ainda que estão vendendo pra você, né? Mas quando eu vi ali, falei, pô, bicho, gostei, entendeu? E aí eu comecei a me interessar e falei, pô, quero estudar isso. Só que é louco, né? ABC, Mauá, Rua de Terra. Naquela época, em 83, então talvez você também foi criado em bairros. Assim, você sabe que... Osasco nem era emancipado ainda. No ABC, cara, não tinha... não conhecia ninguém. Nem na minha família conhecia, nem amigo de amigo que tinha alguém que trabalhasse com arte. Ou você trabalhava na construção civil, você comércio... Não tinha ninguém? Não conhecia ninguém. Nada, zero, Caramba. zero. Então ficava muito distante. Então como que um pai vai falar assim, vou te ajudar nisso? Nem sabe o que é, né? Aí eu comecei a me interessar e aí eu vi numa revista Wizard. Nossa, que era uma revista, boa, hein? Era boa. Era a revista Caras dos Quadrinhos, né? Mas isso. Mas né? era, nessa época aí era muito mais escasso as coisas. Essa revista, quando saía, a gente devorava ela de cabo a rabo. Você abraçava aquela revista e ficava com ela pra cima e pra baixo, relendo, assim, sabe? E é muito louco que não é só isso, né? Não é só quadrinho, assim, mas galera de música, tinha aquela revista Rock Brigade, que gostava de rock, uma coisa de heavy metal, só tinha aquela fonte de informação. E tinha um programa que passava de domingo no 89, que é o Pastor, que apresentava o 89. Pô, aliás, um cara legal, meu pastor, pra trazer aqui, cara. Você conhece ele? Pô, conheço, bicho. Então, fechou. Pô, esse cara é demais. E ele tinha esse programa do 89. Ele é argentino, não é? É ele? Que eu fazia o Pepe Gonzalez, né? Que era o personagem. Putz. Que rádio você ouve? Pá, que eu ouvia. Você lembra? Era o Pepe Gonzalez. Caramba, olha que memória que me deu agora, velho. Esse cara é legal até aqui. Esse cara é legal. Ele foi produtor do Pânico na rádio. Ele foi produtor de um monte de programa da Record, da Adriana Galisteu, da Sabrina Sato. E ele tá, acho que na Record, produzindo alguma coisa na TV agora. Mas é um cara legal. Mas eu falei dele porque era isso. Tinha ele... E você tinha o Vitão Bonesso também, que fazia na Brasil 2000. Só que quando eu morava lá em Mauá, não pegava Brasil 2000. Tô dizendo pra quem tá ouvindo, né? Sim, mais novo, o lance difícil, do acesso à informação, né? Eu lembrei de uma coisa. Tinha um livrinho... Livrinho não, um jornalzinho de bairro. Que era aquele distribuído gratuitamente, assim. Cara, eu lembro que tinha não contei isso em lugar nenhum, mas foi uma coisa que me marcou muito. Que eu li uma matéria que dizia assim: o Homem-Aranha lança as teias de Mauá para o mundo. Era uma matéria sobre um morador de Mauá chamado Luciano Queiroz, é o Luke Ross. O artista? Ele morava lá. Ele morava lá. E tinha uma matéria sobre isso. Cara, eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, porra, bicho. E aí eu lembro de eu andar com esse jornalzinho debaixo do braço e levar pra escola e voltar e reler e olhar assim e falar assim, cara, se esse cara daqui trabalha pra Marvel, quer dizer que dá. Sacou? Sim. Nós estamos falando do mundo pré-internet, né? Então, e ele tinha o quê? Acho que uns 10 anos a mais que você? Por aí. Eu tô falando porque nessa faixa, nessa época aí, 10 anos, ele é muita diferença, né? De onde um tá na carreira e o outro tá iniciando. E aí eu lembro... E é louco, eu nunca encontrei ele. Conheço todo mundo do mercado, assim, né? De todo mundo até assim, hoje? Nunca encontrei esse cara. Sério mesmo? Eu tenho uma vontade de encontrar ele e falar, cara, contar uma história pra você. Lembra? Então, pode entrar. Aqui, ó. Puxa aqui, ó. Tararara. Vem cá. Ô, Fernandão. Ô, Fernandão, vem. Aparece aqui, Fernandão. Chega aqui, o cara levanta o seu Luke Ross. Mas me marcou muito, porque era um cara, eu falei, pô, que legal, dá pra fazer, né? Porque você só recebia informação. E aí na Wizard tinha um anúncio de uma escola de desenho que tava surgindo. E eu falei, pô, quero fazer. E aí era a Fábrica de Quadrinhos, que hoje é a Quanta Academia de Artes. Sim. Ele já fazia Mundo Canibal na época, será? Não. Os caras estavam montando um sistema de palestra que depois virou uma escola. E era ali o Roger Cruz,
Que é desenhava- referência pra todo desenhava mundo. o X-Men na época. Então, Ele é a lenda, né? Não, até eu que sou mais ele é bobo, sei muito quem é. foda, assim. E tanto é que... Pô, trabalhava na banca, via o quadrinho do cara. E depois eu tinha aula com o cara. Pô, moleque, isso era um negócio maluco. Aí tinha o Roger Cruz, o Otávio Cariello. Monstro. Porra, desenhista espetacular, assim. Esse é um cara bom também de conversa, assim. Você sabe que eu tinha... Puta, ele é uma puta cara pra trazer legal. aqui, meu. O cara fez um monte de coisa também, de quadrinho. É. Faz fonte. Annie Rice, ele desenhou Entrevista com o Vampiro, os quadrinhos era ele que fazia. É, ele é legal mesmo. É, muito, muito legal. Acho que não é Entrevista com o Vampiro, é o outro, Vampiro Lestat, né? Que acho que é o primeiro livro. E aí tinha o Rogério Vilela, Não que conheci, eu não conheci. podcaster, hoje em dia, Sim. lá do Inteligência Limitada. É. Desenha, pinta pra caramba. Pra quem não faz ideia que ele desenha, procura lá. Rogério Vilela, pinturas. O pessoal não sabe que ele começou nisso, né? Não, acho que ele faz ainda de vez em quando, e é muito bom, cara, porque é Acho que uma a galera só pintura mais nova, realista. porque quem a nossa geração sabe, acompanha. Eles são dos É, primórdios da internet. Os irmãos do muito Canibal, loucos lá. os Piologo. Havaiana de pau. É. Porra, isso aí é... É. Tinha um cara chamado JP Martins, que dava aula mais de história dos quadrinhos, um pouco de história da arte, sim, era legal. E o Marcelo Campos, que é meu pai, assim, Sim, né, cara? sim, assim é. como o Cariello também. Os dois meio que me adotaram, assim, porra, tem uma gratidão eterna por esses dois, assim, gigantesca, assim. O Marcelo Campos, pô, você tá louco. O cara me ensinou muito também. O Vilela me ensinou muito o lance de cor. O Cariello e o Roger, muito traço, assim. E o Campos me ensinou o lance de Business, você acha? business também, mais ilustração, mais composição. O cara, gênio, né, cara? Uhum. Assim, e desenho mais estilizado. Não é aquele desenho mais realista, é um desenho mais fragmentado, assim. Fragmentado, é. Porra, demais. Ele é mais chapadão, exato, assim. né? E eu queria fazer quadrinho. Então, meu negócio era queria fazer quadrinho. Aí o Vilela foi um cara que começou a me mostrar coisa de ilustração. Aí eu comecei a prestar atenção. Aqueles desenhos que tem lá no jornal, na revista, também pode ser. Então, mas tal. explica, por exemplo, pro Roger a diferença. Uhum. Do que? De quadrinho pra ilustração? é. A única coisa que os dois têm em comum é o desenho. Porque são linguagens... Uma ilustração, ela acompanha pode acompanhar um livro, pode ser uma ilustração de um rótulo, de alguma coisa, e ela pode funcionar sozinha. Ela pode funcionar em narrativa também, que é o caso do livro ilustrado, né? Principalmente os infantis. O quadrinho é uma arte sequencial, que é quadro a quadro. Frame, vamos dizer assim, espaçado. Então... mas são linguagens completamente diferentes, assim. O pagode e o heavy metal é música, né? Mas Eu diria que talvez a ilustração consiga passar a mensagem em uma imagem só, quase assim. O quadrinho o quadrinho é uma sequência. arte sequencial, ponto. Uhum. E o que tem em comum os dois é o desenho. É arte, E aí eu comecei a prestar atenção em ilustração. E o Vilela tinha uns anuários assim, americanos, que na época a internet estava começando, né? Você entrava e digitava sites e não tinha, né? E no outro dia você voltava para ver a imagem aberta, né? Deixava a madrugada inteira aberta. Pra carregar. Nossa senhora, pra carregar. Tinha o bate-papo do UOL, né? Pra carregar uma imagem naquele 18+. Putz. O cara tava com o número 18 na cabeça, né, velho? Você lembrou, duvido que você lembrou que ficava. É a camiseta dele ali, ó, o 18. Pescoço. Né? Gogó. Chegava, e se fosse lá embaixo era surpresa. É o que já aconteceu. Surpresa pode ser dos dois lados, né? Pô, não era isso que eu queria. Então, isso que eu tô falando. Mas era uma fase... Não, mas pode ser outra coisa. Era isso que eu queria, mas não era. Não, pra quem é mais novo não faz ideia o que é a internet de escada. A gente esperar depois da meia-noite pra poder... Internet de escada, conectar. Cadê o Warley? Internet de escada. Aê, ó. Disca boa, hein? Tá vendo? Essa o Warley não fez. Não fez. Porra, o Warley. Ele gostou muito do CKD, né? Ele ficava, credo que delícia, credo que delícia. E aí nessa eu comecei... Aí nisso eu comecei a estudar lá, né, nessa escola. Então eu saía lá de Mauá e vinha pra São Paulo. É um rolezão, né? E lembrando que o trem hoje em dia é maravilhoso. O trem naquela época não tinha nem ar-condicionado. Eu lembro que a galera surfava no trem. Pô, tem um mini documentário, Surfistas de Trem. Procura aí que vocês vão entender Acho que eu já vi. doideira que era aquilo, cara.
Sabe aquelas imagens que a gente vê de trem lá na Índia, a porta aberta? Era aquilo aqui, assim. O FEPASA, né? Não era nem CPTM, né? Pô, não tinha segurança nenhuma nas estações, ninguém pagava, era uma doideira. Aí eu comecei a estudar na fábrica de quadrinhos e para pagar o curso, pô, aí eu comecei a trabalhar na padaria. Então eu trabalhava na banca e na padaria e vinha pro curso. Pô, aí tinha que voltar pro trabalho. Então, pô, os moleques ficavam lá, acabava a aula, conversando e tal. E eu tinha que ir embora, que tinha que voltar pro trabalho. Pô, até comecei a falar pros caras, dá um emprego aí, meu. Igual fazia na banca. Essa é a história lá, né? Lá dentro da conta a história era essa. Falava, nossa, você vai vir aqui e ficar me enchendo o saco. Deixa eu trabalhar aqui. Deixa eu trabalhar aí, cara, porque aí eu fico aí, eu acabo a aula, eu tenho que ir embora. Pô, me coloca pra qualquer coisa aí, pô. E aí, uma hora o Cariello falou assim, tá bom, coloca esse moleque aí pra... Sei lá, fica aí. E aí eu comecei a ajudar em tudo. Eu era ganhava menos que a faxineira, assim. Mas eu fazia banco, fazia não sei o quê. Eu achava que eu ia chegar lá e ia ter oportunidade de desenho. Mas foi muito louco, porque aí sim, eu não tinha nenhuma referência artística num bairro onde eu morava. Só que, pô, tava lidando com os melhores, no dia a dia com os melhores do Brasil, do mundo, cara. Entendeu? Porque você tá sentado ali junto com os caras. O Marcelo fazendo uma página de quadrinho pra Badici. O Roger fazendo um negócio do X-Men. O Cariello desenhando uma campanha publicitária que você vai ver na TV daqui a 2 semanas. O Vilela fazendo um negócio que sai no jornal no outro dia. Cara, aquilo mexe com a cabeça muito louco. Que você vê coisas não só no conceito, você vê ela sendo produzida e aplicada. E os artistas lá, quando ele fala X-Men, essas coisas, são os gibis lá de fora, tá? Que é desenhado aqui e mandado lá pra fora. Ainda é assim hoje? É artista do mundo inteiro, né? E aí foi muito louco. E aí eu comecei a conviver com esses caras. Aí eu aprendi ali. Aí ali foi uma escola boa. Porque tinha a escola e o estúdio junto, né? Que produzia essas coisas. E aí às vezes eu ficava... Aí eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar lá. E aí eu comecei a ajudar em tudo e tal. E sempre, dá uma chance aí pra não sei o quê. Aí comecei a querer cavar pênalti no estúdio, entendeu? Uhum. Às vezes aí eu ficava lá, os caras pintando no Photoshop ali no começo, deixa eu ver você fazendo. Eu ficava olhando os caras trabalhar assim, papagaio de pirata, sabe? Como que você fez isso? Não sei o que e tal. Tem um computador aí, deixa eu fazer aqui. Eu ficava fazendo ali. O Chau também, tinha o Eduardo Chau. Sim. Eduardo Chau, pra quem quer conhecer o trabalho dele, assim, de artes gráficas, né? É espetacular, porque ele é um puta desenhista, um grande ilustrador, mas ele trabalha também com a parte de efeitos visuais pra cinema. E game, né? Pra game, série. É um cara fora de série, assim. Ué, Eberson, desenhista e ilustrador é a mesma coisa? Lida com a mesma matéria-prima. É igual que eu falei da ilustração em quadrinho, que são linguagens diferentes. Então, igual que eu falei do pagode e o heavy metal, que é música, mas são universos diferentes, é música, né? Você pegar o Thiaguinho e o Andreas Kisser, vai sair um som. Mas cada um tem uma especialidade, né? Então, um cara pode ser muito bom de desenho, mas ele pode ser um péssimo ilustrador. Porque o ilustrador é um cara que vai captar a essência do negócio. Às vezes um desenhista é só um cara que é bom, virtuoso de desenho. E fazendo uma associação com música, é aquele cara que ele é rápido na guitarra e no... Olha como você fazer uma escala rápida. Muito foda. Aí você fala assim, o que você faz com isso agora? Aí vem o Ramones lá com 3 acordes e faz uma música. Roberto Carlos, 3 acordes e faz uma música e toca as pessoas. Sacou? Então é meio isso aí. Mas aí comecei a aprender muito ali. Fazendo, entendeu? E aí, aí foi legal pra caramba. Aí comecei a dar aula depois, lá na Quanta e tal. E aí eu comecei... Quer que eu continue falando? Não. Assim? Mas dá uma parada aí, a gente... Esse começo é porque aí eu comecei comecei a publicar coisa ali. Aí, só para resumir então, eu fiquei um tempo trabalhando ali, aí virou o nome para Quanta, Academia de Artes, aí fiquei trabalhando na coordenação e fazia meus freelancers de colorização. Fiz cor por coisa do Marcelo Campos, eu pintei coisa para DC, eu pintei coisa pro Renato Guedes, me chamou para pintar coisa, eu pintei a adaptação daquele seriado 24 Horas, pintei a adaptação que ele fez desenho, pintei dos Jogos Mortais também. Caramba, eu não sabia dessas partes. E o Renato Guedes está no litoral, né? Falei com ele outro dia lá. Eu encontrei ele lá, eu fui lá visitar. Você foi? O Amilcar também mora lá. Tá lá? Amanda Grazini também. Beijo, Beijo, Amilcar.
Fala. Os caras desenhavam e você dava cor. Eu comecei profissionalmente ganhando dinheiro assim. Isso tanto para quadrinhos? Em quadrinho. Comecei produzindo cor para quadrinho. E o Rafael Albuquerque também, Sim. que é um outro monstro assim, lá do sul, desenha coisa pra caramba. E aí eu comecei a colorir. E aí também me ajudou muito, porque aí eu comecei a entender o desenho dos caras. E o Vilela me dava uns toques da ilustração, do desenho, o Campos também. Marcelo Campos, para estilizar o desenho, eu fui encontrando um jeito de fazer. Você chegou a pegar manual ou já era computador? Tava migrando para o computador. Então comecei a aprender desde o começo Photoshop, assim. E eu conheci um cara também lá, o Orlando Pedroso, que era um cara da velha guarda também, que faz muita coisa, muita ilustração. E aí ele foi me dando uns toques, falou, cara, tenta resumir, tenta não sei o que e tal. Me ajudou bastante. Aí eu comecei a focar em ilustração. Aí eu trabalhei durante um tempão lá e chegou um momento que tava vivendo o freelancer estava me dando mais dinheiro do que trabalhar na coordenação lá. Falei, então eu vou sair porque eu vim para cá para estudar desenho, para fazer desenho. Estou me tornando administrador aqui. Então não valeu, estamos junto, mas eu vou focar aqui nas minhas coisas. Aí eu pedi as contas e comecei a trabalhar fazendo cor ainda, fazia muita colorização de storyboard. E aí comecei a pegar as ilustrações lá na editora Abril, tal. E aí eu mandei... aí, antes de eu começar a trabalhar todo dia, eu fazia um desenho para mim. O Orlando me ensinou isso. Antes de começar a trabalhar, pega 30 minutos. Faz um desenho para você, como se fosse uma encomenda de alguma coisa que você gostaria de fazer, algum projeto que você quer desenvolver. O Orlando faz isso até hoje, assim. Você não? Não, cara, até fácil. Vai fazer daqui a pouco, então. Não, até fácil. E aí eu comecei a postar num blog que eu tinha. Eu lembro disso. E como se fosse assim, tô trabalhando... Eu tinha maior vontade de trabalhar para a Folha de São Paulo. E eu postava, fazia os desenhos como se fosse para a Folha. Sabe aquele negócio do cara maluco, assim, tô namorando ela, mas ela não sabe. Só na cabeça, só no desejo, né? E aí eu fazia isso aí. Aí a Folha abriu um concurso de ilustração. Ela tinha até um caderno, né? Ilustrada, né? Tinha. Sim. Mas não tem nada a ver. O nome Ilustrada não é porque é da ilustração. Não era ali que o seu trabalho iria? Não, porque a Folha tinha ilustração de tudo. Aqui agora se abre lá, até dó, né, meu? Porra, não tem. E tem umas coisas muito ruins na Folha. Puta merda, bicho. Nossa senhora, bicho. Porra, meu. Nossa, meu Deus do céu. Ainda bem que não é nosso patrocinador, né? Não, bicho, tem umas coisas ali que chama charge. É um desrespeito chamar algumas coisas ali de charge. Você tá de brincadeira, pô. Tem uns caras bons. O João Montanaro tá lá ainda. Laerte faz coisa. O Moore faz também. Mas tem uma galera lá, bicho, muito ruim. O João Montanaro é o que começou bem novo? Esse começou. Esse moleque é gêniozinho, hein? Começou bem, acho que foi o quê? 14? 13, 14. 13, 14 anos já tava desenhando. Não, ele fazia uma charge num negócio espetacular, assim. Tem noção? Eu imagino. Só concluir uma coisa aqui. Eu vou ficar parado, então. Vai, fala, o podcast é seu, pô. Não, vai você. Caralho, não posso cortar. Pô. E aí? Eu não posso cortar essa linha de raciocínio. Auto-entrevista, né? Agora nem lembro. Que não, e aí? Não, engatei uma primeira que fui embora, velho. Não, fala aí. Não fala mais nada, não. Não, fala aí, pô. Termina aí o negócio. Pode. Não, aí abriu o concurso da Folha. E eu mandei cartinha, entendeu? Colocava no envelope lá, mandava. Tinha que fazer 5 desenhos. E, cara, eu fiquei maluco com aquilo. Eu falei assim, puta, eu vou entrar. Esse concurso foi criado pra mim, entendeu? Maluco. E eu tinha acabado de casar nessa época. E assim, falei, porra, eu preciso desse negócio e tal. E aí, cara, eu ia todo domingo na banca. Na verdade, eu ia no sábado, porque o jornal, boa parte do jornal de domingo, que é aquele gigante assim, chega no sábado. A Ilustrada, por exemplo, sabe assim, caderno que não é hard news, já tá pronto. E aí, no domingo, chega a primeira página e o cara só junta. Então eu sabia disso, então já é no sábado. Ou tem a Folha de amanhã aí, comprava. Não saiu. Até minha mulher falou assim uma vez, pô, para, bicho. Se você ganhar, os caras vão te avisar. Tá bom.
Tinha mais nem cachorro pra cagar no jornal. Eu ficava indo na banca comprar. E ela assim, onde você vai? Eu falava, vou na farmácia ali, eu já volto. Aí voltava com o jornal. Você falou, comprar jornal, né? E aí eu abri o jornal, cara, e nada. Aí um dia saiu, cara, abri, pá, nossa, cadê meu nome? Não tava. Puta, eu achei que ele ia uma história de vitória. Não. Olha o clima ruim que ficou. Puta climão, cara. Então, imagina pra mim. Aí eu comecei e falo assim, Folha, nem gosto da Folha. Que 20 anos depois, imagine pra mim. Eu nem gosto da Folha. Por isso que você arregaçou a Folha agora. O negócio é o Estadão e tal. Aí, só que aí eu fui olhar no jornal de novo, né? Falei, já comprei essa porcaria, vou ler. Aí tinha lá embaixo, bem pequenininho assim, ó. A Folha recebeu 1.400 artistas, trabalho de artistas. Selecionamos 20 e poucos que saíram aqui. Mas para essa seleção foram... Não, para sair os 3 primeiros, selecionamos 25, uma coisa assim. Uhum. Acesse o site para você ver os ganhadores. Aí eu entrei e meu nome estava lá. Eu estava entre os... então na minha cabeça assim, de 1.500 eu fiquei em 25. Porra, tô no caminho legal. Você lembra o que você fez? Qual foi o... Putz, cara, eu lembro de era um cara trompetista, era um... Se eu procurar, eu acho. Era tema livre, você fazia o que você quisesse. Tema livre, tinha que fazer uma série, assim, né? Pra ter uma unidade. E aí eu fiquei maluco. Falei, beleza. Então pra mim é como se fosse um selo de confirmação. Tô no caminho certo. Segui a vida. Durante a semana me ligaram da Folha. Falaram, senhor Web, isso aqui é da Folha. Aí geralmente eu falava assim, eu já assino o Estadão, obrigado. Você fala... Aí a mulher falou assim, não, a Beatriz Pérez, do Caderno Equilíbrio, quer falar com você. Aí ela falou assim, olha, a gente viu teu material aqui no concurso, queria convidar você para ilustrar a coluna da Roseli Saião. Psicóloga Roseli Saião, e toda semana. Falei, que você tá de brincadeira. Falei, vou te mandar, faz um teste aí pra gente dar uma acertada. Peguei o texto, liguei pro Marcelo Campos na hora, falei, cara, me chamaram, cara. E, aquele demais. Falei, calma, velho, é só um teste, não sei se... Sabe aquele medo de... Sabe quando você sai na rua, assim, dá entrevista pra um canal de TV, o cara, vai passar hoje à noite, hein? Aí você chama a família inteira no Jornal Nacional e não passa você. Uhum. E eu tava assim, não vou fazer isso, né, cara? E aí eu fiquei quieto e tal, e fiz um teste, mandei pro Marcelo, o Marcelo viu... Eu fiz uns 7 desenhos, assim, o Marcelo, manda todos, cara. Eu mandei todos. E aí ela falou assim, beleza, tá bom, vou te mandar primeiro aqui, ó, já tá valendo. E assim, aí eu comecei a fazer a Folha, e aí me deu uma vitrine gigantesca, assim, sabe? Uhum. Porque começou a aparecer muito o meu trabalho, assim, eu ia nos lugares, na Editora Abril, os caras já conheciam, entendeu? Uhum. Porque era uma grande vitrine mesmo, assim. Sim. Ilustrar pro caderno de uma psicóloga é o quê? Tipo, ela vai falar de um... sei lá, sonho, aí você tem que... Ela te dá o tema... Ela falava muito sobre criação de filhos, assim. E você já fazia tudo isso? Aí toda semana uma temática sobre alguma coisa, assim, aí eu fazia. E aí entrei para a revista Rolling Stone também, então assim, a Folha e a Rolling Stone mudaram a minha vida. Assim. A Rolling Stone, ela era muito mais... cara, é uma revista gringa importantíssima, veio pro Brasil... A capa é a Gisele Bündchen da primeira, espetacular. E só tô eu de ilustrador brasileiro lá. E uma revista grandona, uma dupla, assim, cara. Então aquilo me deu uma moral, assim, de chegar nos lugares e tudo. E te soltou mais artisticamente falando, seu traço, né? Ricardo Cruz, esse cara também deu uma força lá muito boa. Ele ia lá na Quanta, esse cara, não ia às vezes? Esse Ricardo Cruz aí? Ou eu tô confundindo? Tô confundindo com o Thiago Cruz. Será? Não, acho que não. O Thiago Cruz é um magrinho, não era? Aliás, o Thiago Cruz, quando essa época de escola aí, que eu descobri a fábrica, eu trabalhava lá na banca, o Thiago era meu amigo de escola. Caramba. A gente estudava junto na mesma sala. E aí ele começou a fazer o curso também. Então tinha dia que a gente vinha de trem junto para São Paulo fazer o curso. Eu lembro disso aí. E aí depois ele mudou pro interior e voltou. E aí eu tava trabalhando lá. E aí a gente começou a trabalhar juntos, eu e o Thiago. E aí a gente começou a trabalhar junto e a gente dividiu o apartamento. A gente morei 3 dias... 3 dias não. 3 anos e 3 dias com o Thiago. E eu lembro exatamente... Porque o dia que eu fui embora foi muito significativo. Por isso que eu lembro 3 dias. Brincadeira, Thiago. Não, porque aí eu casei e abandonei o Thiago.
Nossa, mas aí você vê como, assim, ó, E o Thiago é bom também, velho. É. Muito bom. como vem a oportunidade, agarra de um jeito lá e vai embora, né? Sabe, vou te falar na real, um pouco sério aqui. Só uma coisa. Tô brincando. Fala. Não, eu ia brilhar com você agora. Agora você perdeu a chance. Não vou Ronaldo. mais. Não, eu ia falar o seguinte, que é legal que você cita o nome de muita gente que te ajudou, né? Lógico. Nossa, E senão- gratidão é pra poucos, né? Não é todo mundo que tem isso como hábito, né? E o Thiago, cara, o Thiago me ajudou muito também, cara. O Thiago ele tinha um desenho muito bem resolvido, assim. Então a gente trocava muita informação, assim. Ele me ajudava muito a resolver coisas, assim, de desenho e tal. E parceirão mesmo, pô. Depois ele mudou também, foi morar lá em Mogi, onde eu morava lá. Uhum. O cara é demais. E Mas ele é você- bom, legal. talentoso, bom de piada, bom de desenho, bom de retrato. Sabe que eu fiz coisa pra editorial também, assim. De modelagem? Modelagem. Aí começa igual você falou, faz um assim, de repente todo mundo já sabe quem você é. O mercado é muito... Sabe de todo mundo, né? A galera pesquisa muito o que sai, né? É. Então conhece bastante. Aí eu fiz um assim, depois já tinha outro chamando, eu falei, não, peraí, não é isso que eu faço não. Aí eu parei. Mas o pessoal vai embora, vai fazendo. Mas isso que você falou, Rogério, é importante, cara. Porque, por exemplo, vocês estão fazendo aqui. Não tá sozinho, pô. Não. Estamos aqui aí tem o Fábio lá também, pô. Não, Não o Fábio só. é. E tem uma galera em volta, orbitando, que dá uma força E também. tem Tem. um Ilustra bom, hein? Tem um Ilustra bom, hein? Qual é o nome Todo dele dia mesmo? a gente vai falar... Não vou falar dele. Deu arroba Fred Riscos. Não vou falar do arroba Fred Riscos. Nem vou mandar um abraço pro Fred. É Riscos. ele, mas Fred Riscos. Ele, mas- então o nome dele já, do perfil dele já é um trocadilho, né? Que ele é... Acho que é Frederico. O nome dele já Lá meteu da esse- Bahia. Profissão, Bom, hein? profissão de risco. Mas tem bastante gente mesmo. O entorno não faz noção, né? Mas o pessoal não tem noção porque ainda pra mais acontecer. Ainda mais quando você faz ilustração, quadrinho, a ilustração ela sempre faz parte de algum projeto. Então você tem o design gráfico, você tem o design de produtos, você tem o fotógrafo, você tem, entendeu? Uhum. Uma galera, assim. E quando você discorda do roteiro? Você desenha pior ou, Você ou, vai lá e ou tem tá que no fazer. game que se dane? Você tem que fazer. Vai lá e faz. Eu trabalhei 5 anos para a revista Veja fazendo toda edição. 5 ilustrações para toda edição. Então, já que estamos agradecendo, Rafael Costa. Esse cara também, me colocou em vários lugares e ele está com a revista Vênice. Aqui tem a Casa Vênice em Pinheiros, ali, bem legal, um monte de coisa junto. Procura lá no Instagram, lá, Vênice Mag, de magazine, assim. Eu conheço essa. Muito show, Rafael Costa. Mas ela tem ainda Tem a revista? Tem ainda? Tem. Ele voltou com a revista. Aquele formatinho, pequenininho. Sim. Pô, maneiro, assim. E aí, ela sai não tem uma periodicidade certa, sai com meio que temática. E aí ele tem a Casa Vênice, que organiza exposições, workshops, eventos, tatuagem, tem um monte de coisa. Sabe uma muito coisa que eu legal. lembrei? Existe Zup ainda? Boa pergunta. Não sei. Talvez exista. O que é Zup? É uma revista, de ilustração, né? ilustração, fotografia, de artes gráficas, né? Eu gostava da Mad. Pô, a Mad você tá louco, pô. A Mad... Adorava. Eu tenho poucas coisas na minha mesa. 2 Mads estão lá. 2 encadernados da Mad. Não sai. Se eu tô com muito dúvida de alguma coisa, de desenho, não sei o que, você abre a Mad e a resposta tá tudo lá. Pô, é espetacular. Tanto de história, de conceito, de desenho. Cada desenhista é espetacular. O Thiago fez Mad bastante aqui do Brasil. Pô, eu trabalhei com um cara igualzinho da O Mad, Alfred cara. Newman, Igualzinho. Mas você perguntou o lance de discordar. Então, assim, na Veja, o Rafael Costa que me colocou lá, que eu falei, que me convidou para fazer. Então, você imagina, uma revista semanal, você faz 5 ilustrações por edição, e é assim, como é tema sobre política, economia, é tudo muito no dia para fazer, eu tinha que fazer Era 5 ilustrações numa noite. É porrada. Tinha 1 hora e pouco para cada texto. E cada texto pesadaço, assim. E eram colunistas da Veja. Então, assim, tinha muito cara que às vezes você não concorda com o que o cara tá dizendo. Mas da Veja não é muito difícil discordar, né? Não, bicho, mas ao contrário. Tem muita coisa que concorda. Porque tem muita gente que fala... Não é teu caso. Mas tinha muita gente que falava pra mim... Pá, aquela revista, não sei o quê. Você leu? Mas qual que foi a última que você leu? Porra.
você tá falando assim, entendeu? Uhum. Mas tinha muita coisa legal, porque eram colunistas, entendeu? Não era Então era a responsabilidade de quem tá escrevendo, não da revista, sacou? Uhum. Então tinha de tudo. Tinha de tudo. E foi bem no momento, assim, da saída da Dilma. Então trabalhei com 3 presidentes lá. Era a Dilma, depois entrou o Michel, depois veio o Jair, né? Então foram esses 3, assim. E porrada, que vocês sabem o que aconteceu, né, meu? Era só porrada toda semana. Então, cara, e aí, pô, tem coisa... Dane-se, eu sou ilustrador, eu não sou colunista. Uhum. Agora, você pode ser inteligente o suficiente a colocar uma camada ali no desenho que quem vê vai entender. Mas a coluna não é minha, eu sou só ilustrador. Que louco, cara. A sua arte, ela sempre foi muito... A característica dela de muito... Parece experiência, né? Tem estilo, né? Marcelo Campos fala, tem estilo. Tem estilo. Estilo feio. Não, acho que realmente assim, ele não é um... sabe o Espeto, né? Uhum. Ele uma vez eu tava... Monstro, pô. Eu chamei ele pra cá. Ele tava pra vir. Ele falou uma vez assim pra mim, ele falou, puta, eu não gosto da perfeição. Cara, isso mudou minha cabeça. Puf, agora mudou. Ele nem sabia disso, nem sabe, né? Mas ele falou uma vez isso, ele, puta, eu gosto do detalhe do defeito. E aí eu falei, Por isso que você me chamou pra fazer o podcast. Mas é verdade, porque é libertador, né? Então eu tô falando assim, quando você tem faz... muita riqueza no acontecimento, entendeu? No processo, né? E eu uso muito, assim, um defeito como efeito. Então, você usa a seu favor, né, porque velho? eu já vi você fazendo... Pois é. O digital, né? Assim, eu vi o digital e você também faz muito no manual, assim. Uhum. Você gosta mais de qual? Você tem uma preferência de processo digital Eu gosto manual? dos dois, porque você faz muito, né, cara? E aí você fica fazendo sempre do mesmo jeito. É igual comer a mesma coisa todo dia, entendeu? Uhum. Enche o saco, parece não é ração, pô. Né? Cuidado que eu sou casado, eu não posso concordar com isso. Mas não come todo dia, a gente sabe. Você não almoça em casa todo dia. Então, mas porque ele pegava aquela coisa de material de casa mesmo. Vou falar um básico, mas o filtro do café, o pó, aí vai lá, coloca e mistura. Entendi, de materiais... Como que fala isso aí mesmo? Eu esqueci. Alternativos. Não, materiais mas alternativos. Da material alternativo. Um dos cursos meus da Doméstica é um curso inteiro disso aí, cara. Então. Pra quem desenha com um monte de coisa. O Tainan é bom nisso aí também. Sim. Tainan Rocha. Tainan tá lá fazendo uns filhos. É verdade, né? Tainan é bom, cara. É bom. Ele é bom. Não é mais moleque, a gente chama ele de moleque. Não, a gente tá conhece carequinha. ele desde 11 anos. Mas ele não é moleque, não mas é um senhor já. Fica postando foto de boné e a barreta. Não é. Não é mais isso. Mas ele também acho que deve ter aprendido muito com você isso aí também, né? Muita troca, né? Não sei se ele aprendeu muito comigo, mas aprendi muito com ele também, porque a gente... Mas troca. É porque ele tem uma história bem... até semelhante com a sua, né? Nessa questão de chegar cedo lá e ver todo mundo trabalhando. Exato. E ali passou também, parceiro ali, o Davi Calil também, o Arthur Fujita. Sim. E Nossa, faz tempo que eu não falo com eles. O Davi falava o Greg Tocchini também. Esse é monstro. Né? Esse cara me colocou pra dar aula também. Logo no começo, assim. E o Davi Calil falava um negócio que era muito legal. Meu, o seu desenho precisa ter os 3 M's. É merda, mas é meu. E ele fala assim mesmo. E você olha ele assim, ele de rasta, né? O barba. 3 M's. Ele assim, tem que ir embora agora que eu vou lá, tem que dar comida pros porcos. E vem embora. Vocês trabalham com Mickey? Porra, voz do... ele é um misto de Mickey com Bob Esponja. Assim. Não você vê o Insta dele, ele lá com os porcos, dando comida. Ele mora no mato, na roça. Mas era bem legal. Fala um pouco disso aí também da... Então, quer puxar o assunto também, que aquela hora lá você não vai acabar esquecendo. Ele fez o filme, eu conheci o Arley por ele, e ele fez um filme. Qual? O Arley chamou ele pra fazer um filme. Conta essa história aí. O Júlio, né, mano? Me chamou. O Júlio Wong. Que é o que veio trabalha aqui o Júlio. Você fez um filme? Eu tava esperando a zoeira, mas é papo sério? Atuei no filme. Ele atuou. Uma loucura.
Qual filme? Então. É o seguinte, foi assim. Eu tinha feito. Eu tenho alguns amigos que trabalham com cinema. Um deles é o Ian, que é do Porta dos Fundos. Ele escreveu um prefácio aqui do meu livro. Pô, cara legal. E eu conheço ele antes do Porta dos Fundos. Ele tinha um site chamado Anões em Chamas. E ele fazia. Aí ele escrevia umas coisas, fazia umas tirinhas. Depois ele fez o Sociedade da Virtude com o Tobias, né? E aí um monte de gente fez coisa também. O Braga, o Marcelo Braga e tal. E o outro que é o Evandro. Evandro Souza, que é casado com a Marcela Godoy. Sim. Também. E o Evandro mas eu já tinha trabalhado em 2 filmes, trabalhando com desenho. Ou na parte de storyboard, ou na parte de conceito, alguma coisa assim. Então eu já tinha feito 2 filmes para cinema, trabalhando em animação e tal. Tem um muito legal, cara. O Pereio, o Abujan, Ramel Lisboa. Pô, filme maneiro. Aí, E a animação foi feita... O Clayton Luz estava junto, o Rafael Coutinho e tal. E aí eu tava fazendo... O Evandro me ligou e falou, velho, vou fazer um filme aí novo, queria que você trabalhasse comigo lá, você não... Marca uma reunião aí e tal. Você conheceu o Warley pelo Evandro? Não. O Warley eu conheci pelo Vilela. E o Warley foi ele era meu aluno de um curso que eu dava na Prefeitura de São Paulo. Tinha um projeto chamado HQ nas zonas de Sampa. Era muito legal, velho, que era aula de quadrinho nas bibliotecas públicas de São Paulo. Então, pô, Parelheiros, Hermelino Matarazzo, tinha algumas centrais também, mas nas afastadas também. Aliás, pô, a Prefeitura de São Paulo tem umas bibliotecas espetaculares, assim, que a galera não vai, bicho, assim. Biblioteca, entendeu? Você que tem filho pequeno, ou você gosta de quadrinho, não precisa ficar comprando tudo. Vai na biblioteca, bicho, lê lá, leva a criança e tal. É um puta passeio legal. Aqui no centro mesmo tem a Biblioteca Monteiro Lobato, que é o maior acervo de livro infantil do Brasil, tá lá. Tem uma na Sena Madureira também. Tem um monte, cara. E afastado do centro também. Tanto é que eu dava aula em Hermelino Matarazzo, dava aula na Vila Formosa, dava aula nessa de Sena Madureira. E eu conheci o Arley por causa do Vilela, na época que eu fazia o Mundo Canibal lá. E ele foi meu aluno do curso, cara. E ele tava no CQC. E fazia o curso lá. Eu quero desenhar também e tal, não sei o quê. O Arley é muito aleatório. Muito. Ele é muito. Cara, muito imagina, aleatório. o cara ia fazer curso de desenho. Mas aí ele te chamou pro filme, então? Não, aí o Evandro me chamou, falou, cara, fazer um filme, vamos fazer uma reunião. Aí eu fui na reunião, falei, pô, o cara quer que eu desenhe, né? Cheguei na reunião e ele falou assim, Emerson, você já atuou? Mas você sabia que era pra isso? Não, tava esperando que era um desenho. Uhum. Sei lá, qualquer coisa de desenho na produção. Já atuou? Falei, não. Quer atuar? Falei, tá, quero. Que bom, cara. Escrevi um personagem aqui que é tua cara. Vamos fazer? Falei, pô, vamos. E aí eu saí falando pra todo mundo que eu ia fazer um filme. Porque ele viu um vídeo meu, quando eu fiz o lançamento desse livro aqui, ó, que eu fiz um financiamento coletivo. E aí pra fazer o financiamento coletivo, tem uns vídeos muito ruins, né? Muito ruim, a galera querendo captar recurso com vídeo merda, né? Eu lembro, eu não sabia que era por isso, pô, mas eu lembro. Principalmente de quadrinho, o cara assim, é difícil fazer quadrinho no Brasil, é difícil viver de arte do Brasil. Lógico, isso é ruim. Lógico que vai ser difícil, é ruim. E aí eu falei, pô, vou fazer um vídeo completamente ao contrário. Aí eu fiz um vídeo de roupão, cafona pra caramba. E aí entrava uma locução assim, este é o Emerson Santiago, um grande artista brasileiro. Quem é esse cara? Ah, foi ele que escreveu, fala aí, entendeu? E era assim, e era pra divulgar isso aqui, mas era bem cafona, assim, o vídeo falando, não mas era bem feito. E eu fiz ao contrário de tudo que os caras faziam. Era assim. bem feito. Ah, obrigado, eu fiz tudo na unha aquilo. Então, mas foi bem feito. Eu editei, filmei. E aí, deu uma viralizadinha esse vídeo, assim. E eu consegui captar recursos para fazer esse livro. E aí o Evandro falou, pô, não, cara, eu vi lá, putz, é o cara para fazer. Aí eu saí falando para todo mundo que eu ia fazer um filme. Falei para meus alunos, eu já dava aula na faculdade lá em Mogi e tal, não sei o quê.
não, fazer um filme. Eu falei, pô, não tinha um filme ainda, né, cara? Ele falou, não, vou te mandar. Ele mandou um roteiro e tal, falou, mas vai demorar. E aí eu saí contando, vou fazer um filme. E aí chegou no Arley e no Júlio, que o Júlio é diretor de cinema também, que trabalha com o Arley, Júlio Wong. E aí o Júlio me chamou um dia e falou, cara, tô fazendo um curta-metragem aqui, baseado na obra do quadrinho do Marcati, As Visões de Claudiciro. Quer ser o Norberto? Você não vai fazer um filme? Que eu falava assim, eu sou ator. Eu falava pra todo mundo. Eu falei, lógico. Então eu era tipo o Eike Batista, sabe? Assim, só no projeto eu era ator, assim, não tinha ainda nada. E eu falei, pô, lógico. Você conseguiu sua segunda atuação sem ter feito a primeira. Foi isso aí. Entendeu? Uhum. Não tinha poço de petróleo, né? Só tinha um Excel, tinha um flip chart aqui, tinha uma planilha. E aí, mas não era de sacanagem, era só de sacanagem, assim, não era de maldade. Assim, aí eu falei, pô, beleza, Júlio, então vamos fazer, cara. Eu gosto do trabalho do Marcati. Só que aí, quando eu comecei a ver a coisa, eram atores profissionais. Tinha a Elaine Trash, tinha o Arley, entendeu? Tinha o Pardal, que fazia série na Globo. Então eu falei, puta, então aqui. Aí comecei a fechar os braços. Falei, eita, comecei a ficar com medo, assim, né, bicho? Aí vamos numa reunião lá, o Pardal ia fazer a preparação de elenco e tal. Aí eu falei, puta, eu sentei assim na mesa, só os atores profissionais, e eu falei, pô. Primeiro que você pensa assim, pô, eu sou um cara que. Eu não sou ator. Aliás, eu perguntei pro Evandro, mas por quê? Ele falou, não, cara, porque é bom justamente por você não ser. Eu vi lá que você dá pra ir na câmera, tá? Eu vou dirigindo, é melhor a relação. Eu falei, beleza. E aí eu cheguei com os caras, eu falei, meu, primeiro que é uma fraude, né? Você tá tomando um lugar de um cara profissional. Eu falei, cara, eu não quero atrapalhar, bicho. Meu medo é que a única coisa é não atrapalhar. Os caras, não. Aí deu uma química com os caras. Eu falei, meu, relaxa. E aí começamos a ensaiar e tal, e vamos gravar o primeiro dia. O primeiro dia, pô, cheguei, uma equipe, pô, média, assim, tinha umas 20 pessoas, figurinistas, não sei o que e tal. Pô, eu fui lá e o Júlio me chamou, fizemos a primeira cena, a segunda e tal. E ninguém sabia que eu não era ator, e eu não contei pra ninguém, né, cara? Aí descobriram só depois, que era o primeiro filme que eu tava fazendo. Mas ficou bom. Ah, tá aí, é legal o filme, cara. Adaptação do quadrinho do Marcati, dirigida pelo Júlio. Tem na internet, você procurar As Visões de Claudiciro. Não, mas eu vou falar... Eu faço o Norberto, da metade do filme pra frente sou eu. Eu vou falar pro Fred lá, colocar um pedaço. Não, ia ser legal. E meu filho, porque aí é o cara mais novo, né? Meu filho fez um teste, assim, quase entrou no filme pra fazer o Norberto mais novo. Mais novo, porque tem um menino lá, né? Terror trash, assim, E o menino, pra fazer o menininho lá mesmo que aparece perto da sua cena. É isso. E o menino, inclusive, tem um cabelinho bem no parece, estilo do seu... Então, parece, cara. Só que seu filho era mais novo na época. Era bem mais novo. Mas o cabelinho era igual. Eu vi também, antes, lembro. Ficou legal, cara. Pô, eu adorei fazer, porque, pô... Porque assim, qual que é o lance que você falou, né? De quadrinho, ilustração, e eu sou autor de livro infantil, assim. Então, você tá contando uma história. Uhum. E aí você vai entendendo. Eu falei, eu quero saber mais como que conta história também no cinema, assim, do ponto de vista do ator, assim, sabe? E eu curti, cara, porque é construção de personagem, mas aí você não tá sozinho. Uhum. É um monte de gente em volta, né? Dos outros profissionais. Então você não pode atrapalhar o trabalho dos caras, os caras não podem atrapalhar o seu, cada um. Pô, é muito legal, cara. Muito legal. E aí o do Evandro vai rolar ainda uma hora ainda. Não rolou? Ainda não rolou. Então, entendeu? Dá uma blefada ali. Você fez o segundo, mas o primeiro ainda não. Não, o primeiro ainda não. Não, mas vai rolar, porque aí veio pandemia, tá? Não sei o que. Eu tava morando fora também, não... E... Esse aqui foi seu primeiro livro? Não. Esse aqui é um livro que eu fiz, é um compilado de trabalhos que eu fiz. Uhum. Conta um pouco da sua experiência aí como autor de livros. Eu ilustro muito livro para um monte de gente, assim. É muito clássico da literatura, porque em 2010 a Folha de São Paulo lançou uma coleção de ópera nas bancas. E aí eles precisavam de um ilustrador que fizesse um negócio muito rápido, assim. Aí teve uma indicação da diretora de arte da Moderna e tal.
E eu acabei fazendo em 3 semanas 30 capas de pintada. E é um trabalho que eu me orgulho até hoje, assim, que é um trabalho bem legal. Nessa época, acho que você foi lá no meu estúdio. Foi, né? Pode crer. Você tava falando, nossa, eu tô numa correria aqui. É isso aí. Aí eu fiz e aí, pô, me chamaram muito para ilustrar coisas de clássicos, chamam até hoje. Então, não só aqui no Brasil, mas em Portugal eu fiz uns 20 livros, cara, de clássicos, assim. Sério mesmo? Alice, Peter Pan, Padre Brown, Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Pô, um monte, cara. Um monte. O Júlio Verne lá, um monte, assim. Porque os caras viram, né? Pô, a ópera e tal. Pô, esse cara é um erudito. Então chamaram. E aí não sou porra nenhuma. E aí eu queria começar a fazer os meus próprios livros também. Que é escrever, pensar tudo, né? E principalmente para o público infantil. Então os meus livros de autoria são muito voltados para a criancinha, que eu adoro mesmo trabalhar para esse público assim, porque a criancinha se diverte, se ela gosta, né? Ou não gosta, e ela não é desenho para desenhista. Tem uma coisa chata pra cacete que me incomoda, velho. É o desenhista que desenha para outro desenhista. Então, isso aqui, pô, chato, velho, chato, meu. Você quer o quê? Tô fazendo pra um cara que não desenha, pô. Pra ele ver a história. É isso que importa. Tô nem aí. Você vai gostar. Claro, tem uns amigos desenhistas que a gente conversa. Pô, o que você achou disso aqui, da parte técnica e tal? Tem o Braga, que eu falei aqui, o Marcelo Braga, o próprio Tobias, o Venê, o Rentes. Beijo, Rentes. Mas quando eu faço o livro aqui, não é pra eles. É pros filhos deles, entendeu? E eu comecei a fazer quando meu filho era pequenininho também. E eu comecei, sabe aquele lance de ler historinha, tá, não sei o quê. Falei, vou fazer as minhas próprias, tal. Você tem um filho só? Tenho dois. Tem o Henrique, tem 16 e... Ele tá com 16? 16. Vai fazer 17 agora. E a Mariana tem 11. Toma, velho. Nossa. Ele foi no estúdio uma vez. Então, sim. Ô, louco, meu. E aí eu comecei a fazer... foi quando eu levei o Hipopô, que foi meu primeiro livro. Foi. Que eu tô pensando. Eu falei, nossa, será que foi bom chamar o Weberson? Pra você ter um choque de realidade do quanto você tá velho? Nossa, meu. 16. Absurdo. E aí o moleque... E aí eu fiz um livro... O primeiro livro que eu fiz infantil chama Hipopô. Que é um... Depois a gente pode até mostrar aqui depois. Gosto pra caramba dele. Mostrei. É um livro legal, cara. Que é um livro... Eu gosto dele pra caramba, sabia? É um a gente tinha conversado desse livro. É um livro que eu vou... Muita escola compra e eles me chamam. E ele tem a cara de... Você lembra que a gente falou? Tem cara de produto, de... Porque ele é um personagem, né? O Vander, eu dividi escritório durante um tempo com o Vander Antunes, que é um desenhista, um bom roteirista. Teve até a série na Globo, assim, adaptado do quadrinho dele. Ele falava, cara, você tem um personagem aí. Tem. Acho que eu até falei pra você. Foi. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o Hipopô. Esses aqui são todos os livros infantis meus. O Hipopô foi o primeiro. Você tá brincando que ele não tá aqui. Não é possível, cara, que o Hipopô não tá aqui no meu... tá aqui, pô. É esse aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui. Ó. E aí o Rogério foi numa coisa assim... lia toda noite pro meu filho, né, cara? E aí ele... sabe quando você viaja, você fala, putz, esqueci de levar o livro, cara. Esse aí ela fazia. Ia começar a contar a história, assim, mas eu sempre tive essa vontade de querer fazer um livro infantil. Só que, bicho, quando você fica fazendo encomenda pros outros, você fica, um dia eu faço o meu, um dia eu faço o meu, um dia eu faço o meu, e fica procrastinando. E aí eu fui lá e eu coloquei como se fosse uma encomenda. Aí eu sentei e fiz esse livro, entendeu? E foi legal porque eu tinha ilustrado um livro da minha esposa também, ela escreve e também ilustra, assim. E eles ficaram juntos, prontos juntos os dois livros, assim. Então, o primeiro livro autoral mesmo, assim, o dela também ficou junto, assim. Tanto é que a gente fez o lançamento que eu estava falando de biblioteca, na Biblioteca Monteiro Lobato. Tinha um cara fabuloso, dono da Devir, chamado Douglas Quinta Reis, já falecido. Que, cara, esse cara era espetacular também, assim. E olha que louco, eu cheguei para ele e falei, cara,
tem um livro da minha esposa também, junto comigo, que acabou de ficar pronto, que era o dele, né? E tem um outro meu que ficou pronto agora. Eu queria... Será que dá pra lançar os dois juntos, cara? O dela era infantil também? É infantil, tá aqui, eu vou até mostrar. E aí, velho, eu cheguei pra ele com uma ideia de fazer um lançamento junto com um livro de outra editora. Mas ele ajudava muito, né? Aí ele falou, beleza. Aí eu falei, cara, tem uma outra ideia maluca aqui. E em vez de a gente fazer numa livraria, vamos fazer numa biblioteca. Cara, para o dono de editora é uma merda, porque assim, putz, na livraria você vai vender outros livros. Mas na biblioteca, aí ele, tá bom. Cara, a gente fez um lançamento na biblioteca e ele vendeu o livro da outra editora junto, cara. Pô, o Douglas era espetacular. Totalmente desprendido, né? 2013 esse livro. É um livro que não tem imagem, mas ele foi escrito pela minha esposa, assim, a Estela. E eu tenho vários livros com ela em parceria, assim. Tanto é que tá saindo um livro novo agora. E aí, desde então, eu tenho uns mais de 10 livros, eu acho, de minha autoria, assim, alguns de parceria com ela, assim. Você sabe que esses livros aí, aqui acho que não. Realmente. Ó, esse aí. Aqui eu acho que não tá comigo, eu ia desmontar ele e fazer quadro. Ah, é? É. Pô, legal. Porque são cenas São grandes, cenas né? e bonitas. Entendeu? Cenas grandes. É. E aí tem outros aqui, ó, deixa eu ver, de livro infantil. Tem esse aqui, que eu acho esse aqui vale a pena Mas você falar. viu que bonito? Não, demais. Esse aqui ele é bem diferente, porque ele é bem mais simples, assim, a arte, né? Tô falando de arte. Tô falando que questão de identidade, né? Não, mas o que eu mais reparei como leigo na arte, é que você vê que tem uma coerência, né? As coisas meio que se conversam, né? Você vê tem uma unidade, né? É isso aí. Esse livro aqui eu fiz quando meu filho nasceu. Meu sogro tinha uma cachorrinha lá, grande, pô, Kika, grande, uma labradora, assim. E minha esposa tem mais 2 irmãs. Então o meu filho foi o primeiro neto da família. Então, mas todo mundo só paparicava o cachorro, que o cachorro tal, não sei o quê. Aí nasceu meu filho. Começou a dividir a atenção, né? Que vai ter uma criança agora aqui. E aí eu ficava dando uma madeira assim pra ele, assim, cuidando dele à noite, falava assim, e olhando pro cachorro, assim, o cachorro ficava perto. E eu ficava, o que esse cachorro tá pensando, né, velho? Pô, chegou um cara novo aqui, tirou a atenção toda pra ele. Perdi o trono. Aí eu fiz o livro O Invasor, que é isso aí, ó. É uma cachorrinha que ela vai falando, né? Pô, meu nome é Kika, eu moro numa casa muito gostosa, não sei o que e tal. E de repente começou a acontecer umas coisas muito diferentes aqui em casa. E é a história, é o ponto de vista da chegada de um bebê pela visão de um cachorro, assim, sabe? Que legal. Que é o invasor, assim. E o roteiro é tudo seu? meu. Então, aí a autoria é minha. Tudo meu. E aí... Ó... O Invasor. E tem um outro que eu acho que tem aqui também, que tem uns 2 novos que eu não coloquei no site ainda. Mas esse também é que eu tô lembrando de coisas que tem a ver com, com os filhos, né, bicho? Se Conte Mais Uma Vez também surgiu assim. Eu ia contar a historinha pra minha filha, e aí, às vezes, eu começava a confundir as coisas assim pra ela dar risada. Era uma vez, igual tá ali, ó, uma valente princesa montada num dragão. Ela, não, mas é o príncipe que tá no dragão, entendeu? Eu comecei a trocar, assim, ela ria, entendeu? Então eu fiz esse livro, que assim, era uma vez uma valente princesa montada num dragão, que atravessou vales e montanhas, enfrentou um cavalo, derrotou uma bruxa, capturou um ogro e salvou o cavaleiro do alto de uma torre. Totalmente o contrário. Aí é que não tem a narrativa completa aqui. Aí chega o cara falando, não, mas peraí, tá errado, não tá? Tá tudo trocado. Vamos fazer conte mais uma vez. Aí vai. Era uma vez, um valente princesa, aí troca tudo. Ainda errado. Errado assim, né? Tudo trocado. Da ordem. E aí chega. esperada, né? Exatamente. E aí chega no final. Tá... O dragão na torre. O cavalo na torre. Aí chega no final, tá com tudo. Acertado, classiquinho assim, né? Tradicionalzinho. Aí fala assim: acho que ficou meio chato, vamos contar mais uma vez. E aí, esse livro foi finalista do Jabuti ano passado, cara. Ele é de quando? Recente? É do ano passado. Do ano passado. Pô, ficar finalista do Jabuti, muito entre os 10 finalistas, porra, muito legal. Jabuti é premiação no Sul? É São Paulo mesmo. É? É.
É que você tá confundindo do cinema, é Gramado. Não, tinha um outro. Me procuraram uma vez. pra Tartaruga, fazer que é parecido. É. Teve algum desses aí que me procurou uma vez pra fazer o troféu. Mas é esse livro aqui, ó. Conte mais uma vez. Mostra aí um pouco do seu processo, Eberson, rapidinho. Mostro. Consegue aí? Aquele seu exercício lá que você falou que é de meia horinha pra... Não, dá. Deixa eu só mostrar uma coisa. E tem uma outra coisa que eu faço bastante, que eu acho legal falar, já que nós estamos falando de carreira, né? São os board games, os jogos de tabuleiro. Eu tenho aqui, o primeiro jogo que eu fiz foi esse aqui, deixa eu pegar, esse aqui, ó, o Coop. Esse é um jogo, eu fui fazer uma pós-graduação na FAAP, e aí tinha um amigo meu de classe lá que eu já reencontrei, que ele era da Quanta. Ele falou, cara, eu tô trazendo um jogo pro Brasil aqui chamado Coop, e você não quer ilustrar esse jogo não, cara? Não quero usar arte americana, fazer uma arte nova. Eu não conhecia quase nada de board game, assim. E eu falei, claro, vamos fazer. E ele falou, pô, na pegada lá da ópera que você fez pra Folha e tal. E aí eu fiz esse jogo, e pô, esse jogo é um jogo muito vendido no Brasil, assim, a ponto da edição americana usar a arte brasileira, entendeu? Essa arte aí. E a partir desse jogo, eu comecei a ser convidado para fazer desenhos para outros jogos de tabuleiro. A partir do aí é pro mundo inteiro. É isso que eu ia falar. A partir do momento que você consegue quebrar essa bolha e entrar, já era, né? Você tem um cartão de visita muito forte, né? E é muito louco, porque aí, assim, é pro mal e pro bem, né? Quando você trabalha com uma coisa publicada, a gente esquece que publicar algo é se tornar público, né? É o óbvio do óbvio, mas a gente tá tão acostumado a... É a foto no Instagram, né? Exatamente. É pro bem e pro mal, né? É. Pode ser muito bom, pode ser muito mal. Ainda mais quando é uma obra que você produz. Puta, eu não gosto mais de ver isso, por exemplo. Né? Porque eu lembro... Vai passando o tempo... Foi um papo da gente. Foi com você. Que é aquela coisa assim, você não quer fazer mais aquilo lá, mas você tá só postando aquilo. Aí você só faz aquilo. Pro lado... exatamente, pro bem e pro mal. Porque você tem que realmente mudar. Pra mim foi muito bom, porque mostrou meu trabalho pro mundo inteiro de board game. E aí desde então, velho, eu faço trabalho de board game e todo ano eu vou pra Alemanha, me levam lá pra lançar board game numa feira em Essen, uma cidade na Alemanha, que é uma feira só de board game. 200 mil pessoas do mundo inteiro só de board game, cara. É um negócio muito louco e é muito legal. E eu gosto muito de trabalhar com board game, porque é muito parecido com o processo de produção de livro. Você está contando uma história ali também, então tem uma pesquisa de personagem, de época, de não sei o quê. E ao mesmo tempo, um livro infantil, um livro ilustrado, principalmente para a infância, você tem livro que você lembra da sua infância até hoje. Você vai lembrar pro resto da tua vida. Série Vagalume, até te falo qual é. Pois é. Tem lá na chácara. Você lembra? Tem. Demais, cara. Então, e o board game também. E o board game é mais legal ainda porque você está geralmente com amigos ou familiares, tem momentos bons. Então o desenho tá sempre... De interação, né? Muito legal isso, cara. Mostra aí pra gente aí. O board game? Vamos lá. Não, você fazendo alguma coisa fazendo? Aí. Tá. Você chegou a entrar no negócio das NFTs aí? Não. E nunca teve nada, nenhuma proposta, nada do tipo? Cara, passou muito rápido pela vida, assim, eu não vi. Quando eu vi, tinha gente falando mal já. Eu falei, deixa quieto isso aí. Foi uma onda curtinha, uma marola, né? Mas só mostrar o da ópera lá rapidinho. Tem sido assim, né? Mostra aí. Tem sido assim, aqui, né? Ó, que a gente falou. Ó, essa coleção aqui, ó. As coisas têm sido assim. Estoura, lança e você espera um pouquinho aí pra ver se vai... A gente esperou os podcasts fazer sucesso pra daí vir com a nossa. Foi o que a gente fez, né? Foi. Agora sim a gente tem a podosfera completa com a nossa... E aí eu gosto, cara, por exemplo, aí você já tá numa idade que tem aluno seu... Eu dou aula em faculdade há muito tempo, né? E aí o cara, pô, eu tinha teu livro, eu recebi na escola. Legal, isso né? É legal demais, pô. Legal demais. Legal. E você tem aluno que estourou? Tá bom pra caramba? Puta, que eu fiz aqui. Tem que deixar. Mas eu posso me arrastar um pouquinho pra cá? Pode.
Aluno que estourou assim. Aluno bem. Pô, tem você um fala, monte, caramba, cara. que gênio. Pô, um deles é o André Roca. O André Roca foi meu aluno nesta oficina da prefeitura que eu comentei. Em Hermelino Matarazzo. Ele ia lá. Pô, eu falei que o cara não, mas ele chegou bom já. Não é que eu, entendeu? Eu falei, esse cara é muito bom, cara. E aí começa a puxar o cara perto de você. Se o cara tem interesse profissional, você vai puxando o cara. Vai dando dica, vai, né? Joga aqui, joga ali. E aí ele... Ele é monstro também. Ele comecei a passar algumas coisas para ele, virou meu assistente, depois trabalhamos junto. Aí ele foi trabalhar no Maurício, na parte da animação. Depois ele mudou, quando eu mudei para... Ele foi para onde? Quando eu mudei para Portugal, ele mudou também para Finlândia. Trabalhar na Rovio, no Angry Birds. Caramba. Eu lembro, foi essa época aí, né? Ele tá por lá ainda, né? Tá no Brasil agora. Aí voltou recente. Abastece para mim, tio? Pois não. Convidado. Obrigado. Aí sim, ó. E aí... Mostra aí como que é pro mestre Alvino. Aqui, ó, na frente, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Tá nessa? Primeiro eu quero o barulho. Na frente? Ah, tá. Qual o IBU dessa cerveja? O IBU é brincando, 12. 12. O que é o IBU? É o índice de amargor da moleque. Cadê? Quanto que é? Preciso 5? jogar fora. Pô, eu trabalhei para uma revista durante 5 anos chamada Menu, que era uma revista Sim. de gastronomia. 12. Então, 12. Eu ilustrava uma revista, tá aqui, ó. Tá 12, é. Eu Foi o Alvino que fez. É? Isso aqui. É mesmo? Olha lá, Alvino. Pra você. Eu ilustrava todo mês uma coluna de cerveja, uma de vinho, uma de café. Acho que era isso. Caramba, você sabe que você contando as histórias tudo, eu lembro tudo dos nomes, eu sabia que eu era tão inserido nesse mercado também. Pô, valeu, obrigado. Perceba, Saúde. tem que deixar o líquido Dá aquela... passear na língua. Passear na língua, porque o amargor está aqui na lateral da língua, né? Não na lateral. O amargo tá É, no fundo. Tem isso daí. Tem um aroma. Assista um episódio do Alvino pra Ribeiro, poder- mestre cervejeiro. Muito legal. E aí, manda bala, hein? O que é? Não, bebe aí então e faz, vamos ver o que sai. Isso, ó. Deguste agora. Como que é? Traduza em Pra desenho, você em que arte. tá ouvindo agora a gente pelo aplicativo do rádio. Você que está agora no carro, no trânsito. Não, mas ele faz a voz bem fazer. Pra Faz. você que tá lavando roupa no tanque agora, passando aquele alvejante. Alvejante Alvino. Alvino, pô. Ô, Eu fiz um programa de rádio durante uns 2 anos de futebol. eu lembro de você falar. Você vê legal. que também não é só o Arley que é aleatório, né? Você tem um mas pouquinho de... E aí eu fazia, às vezes tinha um amigo meu lá que eu dividia escritório, que ele fazia corrida faz ainda até hoje, corrida de aventura e tal. E aí tinha que fazer o trailer e tal, eu fazia locução às vezes. Rei da montanha. Era um negócio. Ele faz bem. Pô, adorava rádio, cara. Porque eu passava a infância ali desenhando e ouvindo rádio. Claro que tinha. Então vamos lá, vamos desenhar o quê? Vamos lá. Pode ser alguma coisa proibida. Pode ser. Vamos ver, você bebe aí, vamos ver o que sai. Alguma A paleta de cor você já tem aí, ó. Vermelho. Vamos fazer. Então um negócio do cara desbravador Vamos. da proibida. Da bebida. O que é proibido? Proibido andar de. Ajuda aí você, pô. Você que é o criativo também. É proibido tubarão voar. Tubarão voar é proibido. E não ofende ninguém. Mas é proibido. É proibido. Tubarão Em não pode Recife, voar. então? Boa, hein? A gente não quer ofender ninguém. Nenhum animal. Ninguém. Não queremos ser tubarãofóbicos. Não, mas voar não pode. É Ainda? proibido. E surfar em cima de um tubarão voando. Não pode também. Então pode ser isso aí, pode ser? Pode. Então vai falando aí enquanto eu desenho, porque eu não consigo fazer as duas coisas. Não, mas eu vou. A gente vai conversando aqui. A gente tá na câmera do meio aqui, Fabião? Vamos ver o processo de criação. Tomara que esse cara que tá surfando, ele não se pareça comigo, não tenha o nariz levemente avantajado, espero. Qual que é o aplicativo aí, o programa que você tá usando? É o Procreate. É Procreate. aquele que todo mundo quer na internet, é? E poucos têm.
Por quê? Como? Não, é barato. Quando eu Não, comecei nem com o sei o que que é o Procreate, Procreate. eu acho que ele era de graça ainda. Agora você paga, mas é baratinho. Você começou o Não Procreate sei há se 16 era. anos, né? Não, eu fui nos últimos lá da Quanta. Eu lembro que a Quanta fez um documentário, tem na internet lá, de não sei quantos anos da Quanta. E aí foram entrevistando várias pessoas que trabalharam por lá. E eu fui um dos últimos. Fui o último cara a ser gravado. Acho que eu e a Pissonha. A gente morava perto ali, foi eu e depois a Pissonha. E aí, pô, os caras. Pô, faz um desenho pra gente. Eu peguei aquarela, fui fazer. O cara falou, pô, mas você vai fazer no papel? Porque a gente gravou com todo mundo e todo mundo fez no digital. Eu fui um dos últimos a entrar. Jura que assim. você não pegou minha piada do Procreate há 16 anos? Quando você foi pai? Você começou com o Procreate há 16 anos? Puta, tô muito mal hoje. Então vamos desenhar aqui, ô Wesley. Vamos, melhor. Traz o Warley de volta. Guarda, vem, guarda. Mas... Oi? Fazer o tubarão mesmo. Não, sim. Mas essa questão do digital, assim, hoje você... Não é pra falar com ele enquanto ele tá trabalhando. Não, pode falar. É que eu não consigo... Responder e... Não, Não. Pode falar. Pô. Não, vai Faz. fazendo aí. Você que me interrompeu, Roger. Não, mas você eu posso interromper, não posso ele. Não, sim, mas... Pode interromper. Para de chutar minha perna aqui. Ia ser legal se esse tubarão tivesse uma perna de um pernambucano na boca, assim, sangrando. Rogério Luz. Processos Rogério Luz. Cancelado. Não, mas eu tô falando por causa do... Tá acontecendo um monte de ataque de tubarão. Eu sei. O Eberson. É o Weberson, meu nome. Não, sim, mas lá em Portugal, lá você tá dando aula na faculdade também, né? Portugal tava dando aula em Coimbra, numa universidade em Coimbra, e também em Lisboa, é uma escola de arte chamada ETIC, que é muito. Eu coordenei no último ano o curso de ilustração lá, bem legal, cara. Aí fui coordenador lá durante o último ano. Eu já dava aula há 3 anos lá nesse curso. Aí o último ano eu fiquei como coordenador. Mas E é um digital? curso muito. Não, tem de tudo. Mas é um curso muito legal, cara. Para quem tem vontade de estudar lá em Portugal, ou quem é de Portugal que está nos ouvindo aí, provavelmente vai ter bastante gente que tem aluno meu lá e tal. Uhum. É um curso muito legal, na ETIC. Fica em Lisboa mesmo. E é um curso só de ilustração. São 3 dias por semana e tem vários professores dando aula. É puxado, mas é puxado no sentido assim de... Pô, mergulhar mesmo em ilustração, cara. Bem legal, bem legal. Mas e aquela... Você morou só em Portugal lá na... Você morou só em Portugal. Portugal. Mas também você rodou tudo lá, né? É que assim, a doméstica, os cursos que eu tenho eram gravados em Madrid. Acho Então, que foi por isso que eu vi isso aí. Então eu ia para Madrid, ficava lá para gravar os cursos e tal. E eu ia muito... Que eu vou todo ano lá para Alemanha também, para essa feira de board game. Uhum. Entendeu? Enquanto ele desenha o golfinho com a pedra caindo em cima... Eu fiz a piada do Recife agora. Você lembra um amigo nosso que casou numa cidade no interior de outro estado do Brasil? Que aí eu... Mas é verdade mesmo isso? Que aí Eu quando conheço? a gente foi junto no casamento. A gente perdeu o voo e tal. Nossa. E aí quando eu voltei, eu postei no Facebook, né? Que você seja feliz aqui em São Paulo, porque essa cidade é longe pra caramba, é ruim demais. E Não volto eu mais. fui cancelado lá. Foi. Acho que tem uns 10 anos que eu fui cancelado pela primeira vez, né? Mas não brinca não, velho. Os caras vão tirar com a chá de novo aqui, ó. Brincar com cidade. É embaçado, né? Mas eu adoro. Eu vou inclusive, pra Recife agora em agosto, primeira semana. Era Recife a cidade? Não, pior que Era não outra. Não, a do Não casamento. fala, A do casamento era outra. Você sabia que você me salvou nesse... Enquanto o Eberson tá fazendo lá. Você sabia que você me salvou... Você lembra que você me salvou nesse... Olha o rolê, o Eberson. Vai fazendo aí que você vai... Você pegou e falou assim... Era um final de semana. Aí você falou... eu vou pegar o carro... Vou te buscar, a gente vai de carro. Eu paro o carro lá no edifício... Garagem de Guarulhos. de Guarulhos. Deu um puta de um trânsito. Puta, já é barato, né? Na época não era tão Não caro, tava tão caro, não. É mesmo? Era. Aí, acho que Aí... de 30 reais a diária. Era. A gente ia dividir, tava bom. Aí você foi me buscar, a gente perdeu o voo, você lembra? Uhum.
Lembra? Aí quando eu perdi o voo e eu era o padrinho de casamento. Boa. Mas antes disso, você lembra que a gente tava chegando e falou, puta, e agora? O que vai fazer? E aí parou o carro lá no estacionamento edifício. Aí quando a gente esperou a van, eu entrei, você lembra disso ou não? Não lembro, vai falar o que eu tô Aí lembrando. quando chegou lá, tava pegou a van, levou até o aeroporto. Quando desceu, eu esqueci meu terno no porta-mala da van, na parte de trás. A van tava indo embora assim com o meu terno, que era o De padrinho de padrinho. Aí você falou, nossa, eu sou o terno. A gente saiu correndo, pegou, aí foi lá e gastou. Eu lembro até o valor. Na Sim. época, 700 pau pra pegar outra passagem. Fora o presente de casamento, né? E o cara Isso. que levou a gente chegou tarde, né? Foi. Quase, o cara ficou esperando a gente, né? Que ele tava aguardando a gente pro voo anterior, aí a gente esperou outro voo, foi. Não, você tá falando lá quando Já chegou. lá chegou na cidade, era uma Tinha cidade... um cara, porque era assim, a cidade a gente chegava lá e ainda tinha que pegar mais 3 horas de carro. E a estrada não era nada agradável, ela tinha umas curvas assim, que quando ele fazia a curva, você via a placa de trás do carro, né? O carro Era. tortava, assim. E ele no GPS, lembra? Que ele fazia a curva, a gente não via nada Não, da e estrada, ele olhando, no GPS. ele fazia a curva olhando pro GPS. Pro assim, GPS. né? Louco de Acredita? tudo. Que não dava pra enxergar direito. E ele guiando o carro, vendo o GPS fazendo as curvas. E as curvas eram cotovelo, né? Cotovelaço total. Eu falava, eu costumo falar isso aí assim, eu falo, a fulana, vai. A Vou noiva? falar. A noiva? Não, É. não fala, não. Não, Fala, não. não. Então vamos me cancelar de novo lá na cidade. Tá bom, então. Aí eu falava assim, não é longe. Se você for em linha reta, são 15 minutos. É. Mas pra chegar lá uma espiral, ficava assim. Nossa. Depois a gente voltou, foi até legal, né? Foi, eu dirigi, eu voltei dirigindo. Não, você voltou dirigindo, mas a gente Mas viu tinha- um jogo, um clássico Foi. de Nossa, futebol cara, essa no viagem- estádio da Copa do Mundo, recém-inaugurado. Foi. A gente comeu... Com o recém-campeão da Libertadores. Com a É, apresentação de... A gente assistiu o jogo no domingo, e aí o time campeão da Libertadores jogou o clássico, não jogou completo, tomou um pau. Pulmão pau, é. E aí os caras com uma dor de cotovelo do caramba, E né? a gente quase perdeu o voo de novo. E a gente quase perdeu o voo de novo. Quase perdeu o voo de Quase que a gente pegou o ingresso na torcida visitante, lembra? Que a gente quase... A gente não sabia quem que era mandante. Não, você lembra e o que a tal. gente fez? A gente ia embora e falou assim, puta, vamos embora? Vamos ficar aqui. Gente, vamos ver que jogo tá passando, vai passar... Meu, era o clássico do estado. A maior sorte impossível, assim. Aí você lembra que aí chegou o carro Carro forte com o carro jogador. forte com o jogador? Esse time em questão aí que tava com uma dor de cotovelo violenta apresentou um jogador dentro de um carro forte. É. O cara saiu do carro forte, é. e aí patrimônio do clube, né? É, Se ele fosse patrimônio do clube... não fez nada. Sério? Não, essa viagem foi uma viagem muito aleatória, meu. Que estado que era? Chuta. Não sei, pô. Pessoal, é gente boa lá. Tá bom, mas qual que é o... Fala a cidade. Não, qual é o estado, pessoal? Muito gente boa. Todos. E bebe. Ele não quer ser cancelado, ele tá com medo. Caraca, cancelado, não tem um motivo? Você tem aí, ó. Você Minas, que os é caras- Minas. Ah, Minas. Mas foi, né? Foi tudo desse jeito, né? Quase perdemos o voo de novo, eu te xinguei ainda. Mas a gente vai perder essa merda de novo aqui. A gente teve que sair uns 20 minutos antes do jogo acabar. Foi, E rolou, acho que gol de bicicleta e a gente perdeu. a gente filmou um gol. Você lembra? A gente tava maravilhado com o Mineirão, né? Recém-inaugurado e tal. E aí tava filmando o telão, daqui a pouco voltou o Ricardo Goulart, que era o... Tava jogando muito. Sabe quem tava jogando muito também esse jogo? Aquele lateral que foi pro Palmeiras depois. Puta, Qual? não lembro o nome do cara. Ih, no Palmeiras só foi arregaçado o nome dele. Mas direito ou esquerdo? Acho que era esquerdo. Ah, eu sei quem é, o Diogo Barbosa. Não, anterior. Ele tava no Cruzeiro? Anterior, não. Antes anterior, ainda? É. Esquerdo? Eu vou procurar aqui. Ah, mas Olha lá enfim. como já tá o Roger. Olha lá. Ah, já não é mais um golfinho, já não é mais uma pedra. Porra, mas tá bonito, hein, já, hein? Você falou do aeroporto aí, eu trabalhei com essa turma aí, o Davi Calil, o Bernardo França, a Júlia Bach estava, o Jefferson Costa, Fugito, Amilcar, pô, a galera, meu, o Thiago também tava, Peçonha, trabalhou na inauguração do Terminal 3 do aeroporto. Que foi onde a gente foi. Mas você Ah, trabalhou? Trabalhou na inauguração que foi assim, a agência teve uma ideia. A agência. Do primeiro voo que ia pousar nesse terminal, que curiosamente veio de Portugal,
Eles fotografaram todo mundo que estava embarcando lá. E mandou as fotos para cá. Então, enquanto a galera voava, a gente desenhou todo mundo do voo. Desenhou toda a galera. E quando chegou, tinha impresso uma caricatura, um retrato de todo mundo, assim. Que trampo, hein? Foi legal, cara. Madrugadona, comendo. E desenhando lá. Aqui também quando junta o pessoal, né? Monta uma equipe de produção ali e vai, né, meu? Foi legal. Você falou de outros estados, assim, eu dei aula lá no Acre, que eu falei, né? E aí? Pô, tinha uma galera muito boa lá também, cara. Na época o Davi Calil deu aula lá também. Acho que foi o Davi que me chamou pra ir dar aula lá. Mas essa experiência de ter contato com gente de outro estado é muito legal, né? Como muda totalmente a... Ele tá sem braço? O Tubarão já levou? O Capitão Gancho? Conversa com ele aí, ô Wesley. Mantém ele ocupado. É o Fred Mercury Capitão Gancho. Pode ser. Agora eu tô querendo assistir. Agora que eu vi que entrou numa parte... Não, mas ele só vai fazer um rascunho mesmo, já que já tem que encerrar. É muito louco o processo, hein? Tava procurando aqui o lateral lá, mas depois eu procuro. Mas era legal, cara, dar aula lá no Acre, que era um centro cultural muito, muito legal. Tinha aula de artes plásticas, música, cinema e teatro. Tinha uma turma muito boa lá, cara. Primeiro lugar no exterior que você deu aula, né? Mentira. Tá vendo como vai ficando, né? O Fábio... Olha o Fábio lá, tá vermelho. Conversa com ele. O Fernandão ali tá quietinho ali, ó. O Fernandão já... Só observando. Pô, aliás, eu participei de um podcast há um tempo atrás, o Fork, e tem sempre comida lá. Aqui tem também. Amendoim, mas tem. E aí eles levam sempre uma comida de algum lugar e tal. E foi quando eu tava lá justamente do Acre. O Acre tem uma sopa lá chamada tacacá, que adormece um pouco, assim. Pô, era legal lá. Pô, a comida no Acre era espetacular, velho. Aí eu fui pra lugar de comida boa, assim, de fora, que eu fui pra fazer palestra e tal. Foi em Angola, em Luanda. Foi em 2018. Pô, animal, comida lá muito boa também, velho. É mesmo? E era legal Luanda lá, viu, cara? Assim, eu curti. Foi muito louco. Meu, você é muito aleatório. E a galera gostava muito lá da Quanta, bicho. Ah, é? É. Pra caramba. Eles consomem muito conteúdo brasileiro no geral, né? Portugal também. Muito. Você morou 4 anos em Portugal, você falou? Sabe o que é louco de Portugal e Brasil? Que assim, por causa das novelas brasileiras e da música que toca lá, e nas novelas, os caras entendem o brasileiro normal, tranquilo, português. Agora, o brasileiro às vezes não entende o português falando. Ou português. É louco, né? Tinha uma novela que estava passando aqui ano passado na Bandeirantes, chamada Nazaré, uma produção portuguesa, que era dublada, bicho, aqui no Brasil. Olha que... A gente não consome o conteúdo deles tanto porra, quanto... é português, deles. só presta um pouquinho. É preguiça, entendeu? Porra, é preguiça, é o mesmo idioma, velho. Para. E achava que você falava bonito lá? Eu falo português, eles entendiam, não precisa fazer sotaque o tempo todo. Não precisa, entendeu? Tem uma galera que vai lá e começa a querer fazer sotaque. Pô, você parece que tá imitando o cara. Vai pro Rio, faz o sotaque do Rio. Vai pro, entendeu? Vai pro Bahia, fica fazendo... A mesma coisa. O cara fala, pô, esse cara tá tirando sarro da minha cara. Não é? Não precisa. E não vai disfarçar, velho. Você querer passar por local. Não vai. Não vai. Você tá procurando lateral ainda? Tô. eu era o Júlio Batista no Cruzeiro, né? O Júlio Batista dentro do Carro Forte. Era? Era. Aqui, ó, Cruzeiro e Nova. Flopou legal, né? Cruzeiro e Nova e Júlio Batista entra no Mineirão em Carro Forte. Nossa, e você lembra que foi uma marra, né? A gente, que é isso? Que é isso? A gente não fazia ideia, né? Merda. Que foi meio... Eles tentaram inovar, né? De fato. A gente também não... Totalmente fora da realidade ali do que estava acontecendo, né? Ô, Eberson, não precisa... Chega lá. Não, só vou mostrar aqui, ó. Então assim, ó. Fiz um esbocinho rapidinho aqui. Peraí. Um esboçozinho. Cara, o que você vai fazer, velho?
Não, tinha uma câmera ali. Vou pegar ele. Então deixa eu dar um gás aqui primeiro. Fiz o esbocinho rápido. E aí numa camada em cima, ó, eu fiz o traço definitivo. É como se eu tivesse no papel um traço fraquinho e depois tacar uma tinta, um lápis mais grosso em cima, né? E aí depois você exclui a de baixo. Aí eu tiro aqui, ó. Não precisa, né? É mais ou menos isso. Agora eu vou botar uma cor rapidinho aqui em cima. Não dá pra fazer, ó, quer ver? Ó, a cor da proibida, então ela é vermelho, né? Vamos fazer um vermelhão aqui. Pode ficar aqui. E aqui os caras vão pintar rapidinho. Acho que dá até pra usar de referência. Isso é pela primeira vez em um podcast, um processo de criação. De vandalização. O que pode ser o conceito criativo aí para as próximas campanhas da Proibida, hein? Coisas que são proibidas. Proibido surfar em tubarão. Pensei que você fosse fazer aquele esquema lá de só jogar um círculo e ele pinta tudo. Mas tem que fechar aqui, entendeu? Ó. Entendi. Fez um traço meia boca. Ali. Apaga ali que ficou um pouquinho errado, por favor. Quantos amendoins tem aí pra mim, por favor? Agora! Vou morder um aqui bem no... Já percebi qual é a sua. Você tava fechando... Por que azul, hein? Ele vem em todos os episódios? Ele me tirou de um, mas... É sério? Se eu te falar onde eu tava, você vai acreditar? Quando eu não participei? Recife. Foi, né? É verdade. Ele me tirou as ideias. Não, mentira. Eu tava a trabalho. Dessa vez com os caras que eu gosto. Em Recife. Não, é pior que ele foi bem no do meu pai. Foi do seu pai. Que ele falou que ia fazer as perguntas e não... Aí o Fábio não quis estornar o Pix. Verdade. Você tá no do meio? É isso aí, hein? Ó, só pra finalizar o bagulho. Vamos lá. Encerrar, né, Roger? Opa. Caramba, quase que eu caio. Olha, ele meteu um spray. Mas você viu que prático, né? Que experiência, ó. Tô falando porque, tá vendo como já tá acabadinho, ó? Não, se liga a textura do tubarão. É. Mas o Eberson, ele sempre... Você sabe, o Eberson, que uma coisa que sempre me chamou a atenção na sua arte, quando eu comecei a frequentar lá a Quanta, é que você explorava muito forte essa coisa de textura. Em relação aos outros lá. Entendeu? Era muito forte mesmo. Então ele realmente dava uma identidade na textura. Você tem uma biblioteca sua, assim, de texturas? Não, cara, na verdade eu tenho uma ou duas. Eu tenho algumas, mas eu sempre uso as mesmas. Uma ou duas, você viu? Essa aqui também... Você já me falou, você deu essa mesma explicação pra mim uns 10 anos atrás. E ele não prestou atenção. Toma. Bom, gente, estamos encerrando aqui o episódio hoje. Vou te salvar agora. Ué, no seu processo, você vai ouvindo música, alguma coisa que te mantém o foco, assim, ou é no pelo mesmo? Eu gosto de ouvir muito rádio, cara. Rádio. Não gosto de ouvir podcast. Não, mas eu gosto de ouvir rádio, assim, sabe? Mas rádio... Rádio, vinheta, rádio, o cara entra, erra, dá notícia... Band News FM. O programa do Diguinho, eu adoro o programa do Diguinho. Você ouvia muito o programa policial? Eu ouvia o Gil Gomes, né, quando era moleque, assim. Eu lembro que você me falou isso aí. Gil Gomes.
Ele é meio esquisito. É porque você fica muito tempo ali. Música, o problema da música, também ouço, mas, pô, você vai ouvir, vou ouvir Banda Calypso hoje. Você ouviu a discografia inteira em 6 horas, mas tem que continuar ali. E aí você faz uma companhia, o cara falando, entendeu? E você meio interage com o cara também. Entendi. Ó, aqui a gente deve estar um pouco mais de 10 minutos fazendo. Mas também já tá... E... Só pra mostrar o processo mesmo. Lógico. Isso aí se fosse... de fato, uma encomenda de um... Porra, veio alguém e falou, ó, você tem que fazer um cara surfando em cima de um tubarão pra Proibida. Uma acabada dessa, quanto tempo levaria, mais ou menos? O que demora é o conceito, é você pensar na ideia. Isso é o que demora. A execução, ela é um negócio mecânico. Você entende o processo, o começo, meio e fim, acabou. Agora, tem um pouco de experiência, mas ele vai embora, né? Mas ter ideia que é o mais difícil, assim. Então é o que demora mais. É o papel em branco, Roger. O negócio, o desafio é o papel em branco. A hora que ele já não é mais branco, já começou, já era, né? É experiência, vai experimentando, né? Ó, que legal, ó. Pô, que demais, hein? Ficou bonito mesmo, hein? Parabéns, hein? Nem sabia que você era capaz, Webster. Pô, eu também não. Também não. Esse negócio de textura que você falou... Tem uma coisa... Ah, já cagou tudo. Tem um limite as coisas. Tem um aquarelista que fala assim, todo grande desastre em gráfico antecede a frase só mais um pouquinho. Entendeu? Então porra. Para no auge, famoso... Não, para. tem uma hora para. Agora você falou do... Vai conversando, cara, que eu já vou tirar na foto também. Não, a gente tava falando uma coisa do processo de textura que você falou. Tem um documentário que eu recomendo, eu sempre falo para meus alunos assistirem. Não é de artes gráficas. É sobre guitarristas. Mas é sobre processo criativo. Então tem o The Edge do U2, o Jack White, que é o cara lá do White Stripes, e o guitarrista do Led Zeppelin, o Jimmy Page. Pô, então o Jimmy Page é um cara clássico que manja pra cacete, já trabalhou com um monte de coisa, o cara é um virtuoso, tal, não sei o quê. O Jack White é o mais novo, né? Que assim, o documentário tem um tempo já. Era o mais moleque, meio visceral. Ele cria uns negócios, vamos lá, tal. E o The Edge, cara, é um cara que assim, ele é um guitarrista, entre aspas, ruim. Mas assim, aí ele inventou um jeito de transformar o defeito dele em efeito. Então, ele é um engenheiro de som, cara. Ele mesmo mostra no documentário. Ele fala, é isso aqui, ó. Clang, clang, não é nada. Aí, ó, agora aí ele programa, som preenche, cara. Entendeu? Então, eu acho que cada um tem que encontrar um jeito de fazer, um jeito de se expressar e vai. Né? Sim. Eu recomendo. O nome desse documentário em português é A Todo Volume. É bem legal, cara. É fácil achar? É sobre processo criativo, assim, sabe? É bem legal. Tem um outro de música também que fala sobre isso, chamado... em português, acho que era Um Passo do Estrelato, mas acho que o nome original enfim, que é sobre backing vocals. Galera que é extremamente talentosa, que trabalha com artistas, mas está lá atrás e nunca lançou, ou quando lança um disco, não é bem sucedido, assim, sabe? O Bruce Springsteen fala bem no começo, fala assim, a diferença de cantar lá atrás e cantar aqui na frente não é talento, não é conceitual. Então já dá um... Já dá um quê? E aí cada um tem um jeito de fazer, né, velho? Serra em Roger. Demais. Gostou? Curtiu? Não. Curtiu? Ótimo, porque assim a gente chama de novo pra ver se até acertar. Não, legal, até obrigado. Chegar uma que você, valeu, que você obrigado. Vai vindo, né? Vai ficar vindo Na várias verdade, vezes. o Wesley tá aqui por causa disso, né? Ele tentativa e erro, né? Esse é o processo também. A gente tá no processo criativo aqui. Obrigado, valeu. Mas, cara, valeu por ter vindo. Eu não sei você que tá assistindo, mas eu me amarrei demais nesse episódio. Foi diferente, né? O cara usou uma frase do cantor Daniel, né? Que nem existe mais. Eu me amarrei. Parece roteirista da Globo querendo colocar fala na boca de jovem. Olha, eu tô amarradão, ó. Não, e a gente teve um episódio super transado hoje. Isso aí. Gírias dos anos 80. Mas espero que você tenha gostado, você que assistiu. Esse episódio é mais um apoiado pela nova Proibida por Malte. Olha lá, olha o Emerson. Nova receita.
da Proibida por Malte está maravilhosa. Você precisa provar este novo sabor, certo? Aqui, ó. Um abraço pro pessoal do marketing da Proibida que tá nos apoiando aí com mais esse episódio. Pode mandar umas pra mim lá em casa, velho. Eu faço mais desenhos, ó. Exato. E o que a gente tem pra falar, Eberson, sobre quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quem não curte nossos posts, quem não tá com a gente no Instagram. E sua rede social, Eberson? Tá dando bobeira, né? Dá um clique, dá um like. Eu acho que esse sorriso merece um like. Esse sorriso merece um like. E como você está na web, Eberson? Suas redes sociais, por favor. Tem só Instagram, velho. Procura lá, só tem eu de Weberson. @Weberson. Não, sabe que o perfil Weberson Santiago tem um cara. É mesmo? Ele não posta nada desde 2010. Tá esperando você comprar. Ele tem 6 postagens e... Não sei, acho que ele nem tá mais lá no Instagram. Manda R$20, você vai ver se não leva esse nome. Mas o Weberson... Coloca o Weberson Santiago, vai aparecer. Legal. Isso aí, Proibida, ó. Essa arte ele fez bebendo Proibida, hein? É verdade. Inspirado sobre o lúpulo da Proibida, o malte. Você viu que saiu um pouco o Alvino ali em cima, não parece? O Alvino? Se meter um bigodão no Alvino, é ele mesmo. O cabelinho, Tá brincando. Valeu, eu tenho... Bom, tem meus livros lá no meu site e tal. Nas melhores casas do ramo tem. Esse aqui ele trouxe pra mim. Depois, quem realmente tiver interesse, pode falar comigo que eu dou. E tem os cursos do Doméstica. Doméstica, isso aí. Lá no site da Doméstica, mas no meu Instagram tem tudo. E um beijo pro Guache Lágrimas. Eles sabem quem são. É pra Mariana também, minha filha. Beijo. Tchau. Valeu, pessoal. Acabou? Fim? Por mim, eu fico. A gente podia acabar falando fim, né? Fim. Valeu, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até o próximo aí. Valeu. Valeu. Curtiu? Curti pra caralho. Tem Mas mais foi diferente, né? Tem aqui. Hã? Foi diferente que eu acho que eu não deixei os caras se falarem, né?